Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma tarde, né? Um dia daqui, você daí, vamos construir mais um tema para essa temática de família. Então, hoje, nós já estamos na quinta-feira, né? Perdão aí pelo atraso, mas estou assim um pouquinho meia, né? Então, vamos aqui construir dentro desse tema família a diferença dele e dela. E por que é que na família essa diferença, né, entre casal, essa diferença entre o homem e entre a mulher, por que que ela é tão importante e a gente precisa estar muito atento? Porque somos o esteio, né? Então deixa eu trazer aqui um subtema para a gente trabalhar em família. Vamos trabalhar as diferenças entre ele e ela, né? Hoje a gente vai colocar só dentro desse tema da família as diferenças mesmo entre o marido e a mulher. Então as diferenças entre os cônjuges. Só para você, só um instantinho, tá? Por favor. E aqui, para você, né, que está passando pela primeira vez, deixa eu só mudar aqui que ainda ficou ruim. Para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e vamos estar aqui falando hoje nesse tema de família, a diferença entre os cônjuges, né? As diferenças, as necessidades, principalmente, entre cada um. Né? Nós viemos desde segunda-feira falando de família. Família é algo que parece estar muito batido, então é esse assunto que eu quero continuar com vocês, porque é o assunto que eu creio seja o mais agradável ao Senhor. Família é a base de tudo, né? Então, se nós não temos esse cuidado, se nós não temos esse tempo de qualidade para estar gastando, seja bem-vinda, Cirlei, vou aproveitar que você já está aqui e vou me lembrar de fazer o compartilhamento, senão eu termino esquecendo. Né? Vamos aqui, eu convido você, se você tiver à vontade, convido os outros também que vão estar chegando, para estar fazendo esse compartilhamento. Isso aqui é uma obrigação nossa. Às vezes o assunto é tão bom para você, ou às vezes até nem casa tanto com o que você está precisando, mas você pode ser a ponte de conexão e levar esse assunto para outras pessoas, ou compartilhando a live, ou aquela parte que serviu para você, você poder estar discernindo com outros, né? Poder estar dando um bom conselho, poder estar ali ajudando. Então, meu trabalho aqui é criar o conteúdo, é compartilhá-lo principalmente com você, porque do jeito que você vem e acha que serviu, né, que foi algo muito bom, então isso é bom quando eu faço, então façamos também para os outros, né? Às vezes você vem e você fala assim, nossa, que bom, né, que eu recebi o convite e pude estar aqui. Então você pensa quantas outras pessoas não podem estar também sem o tipo de conteúdo, ou pelo menos tendo o despertar, né? Por eu ter esse despertar, eu posso estar me lembrando, né? Está me lembrando e repassando para outras pessoas. Só mais um instantinho, se você está chegando e eu não estou lhe vendo, né? Só mais um instante, por favor, para eu poder fazer minha partilha, fazer aqui e aí a gente já continua. Boa tarde, meu amor. Seja muito bem-vinda, vamos trabalhar, porque por enquanto é só eu e você, mas em respeito a você e respeito àqueles que vão estar chegando, a gente não pode ficar aqui enrolando, esperando as pessoas chegarem, né? Quando é aqueles grandes gurus que precisam mesmo, eles têm a razão de fazer. Porque tem 500 pessoas, vai chegar a 5.000, 4.500 perderam logo de cara o primeiro conteúdo. Então, até eles darem ali 2, 3, 4, 5 minutos é muito bom. Se eu ficar aqui enrolando para chegar a 10 pessoas, eu vou faltar com respeito com você que já está aí, tá? Então, quem chegar, se quiser, volta, se não quiser, continua sem, não tem problema nenhum. Então, hoje a gente vai estar querendo falar das diferenças entre os cônjuges. Essas diferenças eu quero que vocês já entendam elas aqui como uma necessidade, tá? E eu vou estar trazendo vários versículos bíblicos para poder a gente estar vendo essas diferenças. As diferenças que não seriam apenas do homem e da mulher como marido e mulher, mas já as nossas diferenças mesmo por sermos seres completamente diferentes, desde o seu corpo, desde os seus sentimentos, desde a sua maneira de pensar. E aí eu vou trazer aqui para a gente, né, dar uma pensadazinha ali em Gênesis 1, 27. Né? Eu trouxe em 2 versões porque a gente sabe que tem muita diferença. Então, para pensar, né, diferença, eu estou falando diferença demais, né? Essa diferença que eu quero trazer entre as traduções da Bíblia, tá? Então, e Deus criou o homem, Gênesis 1, 27. E Deus criou
Não. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, quando Deus criou, ele já criou junto homem e mulher. Na Bíblia, quando a gente está lendo, você não vai encontrar. Aí Deus criou Adão e não sei o que, não sei o que, e depois ele foi e criou Eva. Ele foi lá e o mesmo processo que ele fez com Adão, ele fez com Eva. Não. Ele, de Adão, ele já tirou Eva. Então, quando ele criou Adão, ele também já criou. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis, né? Isso aqui foi na nova versão da Bíblia Online, né? E também vai estar ali em Gênesis 5, 1 e 2, esse é o registro da descendência de Adão. Seja muito bem-vinda, tá, minha flor? Esse é o registro da descendência de Adão. Eu quero falar hoje, Adriana, muito, seja bem-vinda. Eu quero que a gente, Juscelia também, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero bater não só na nossa diferença de homem como mulher, mas também nessa diferença de sermos duas pessoas tão diferentes e tão necessitadas uma da outra, para poder a gente fazer aqui, constituir uma família, para poder a gente criar aqui um núcleo de algo sagrado, né? Salgado é muito bom. Então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem e a mulher junto. E também vai estar lá em Gênesis 5, 1 e 2, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, aí já no 2, né? Gênesis 5, 1, ele vai dizer, esse é o registro da descendência. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E no 2 ele vai dizer o seguinte, homem e mulher, ele os criou. Quando foram criados, ele os abençoou. Aqui essa versão está na Bíblia, na nova versão online, internacional, né? Então, o homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Lembra naquele dia que eu fiquei querendo, né, entregar para o Diego? Tu lembra, Adriana? Esse versículo que eu estava procurando. Mas não era por causa do versículo, era por causa da tradução. Então, hoje eu quis trazer nas duas traduções, né? Na Bíblia Online, ele vai estar a descendência de Adão, e no versículo 2, o homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. E na Almeida Corrigida, ele vai estar. Esse é o registro, né? Esse é o livro das gerações de Adão. No livro em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E no 2, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Então aqui a gente vai ter, né, assim como Deus criou seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, tá? Então as versões são diferentes, mas o contexto é sempre o mesmo. Quando Deus criou o homem, fez a sua imagem e semelhança, ele criou e chamou de homem, em algumas traduções. Na outra ele vai chamar e chamou de Adão, mas ele criou homem e mulher e chamou de Adão. Então, se ele chamou de Adão, é porque tanto Adão é Adão, quanto também a mulher é Adão, tá? Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E aqui também na Almeida Corrigida vai ter ainda uma parte onde tem: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, ele os criou, tá? Então, a partir daqui eu quero que a gente vá falar dessas diferenças, né? A diferença entre homem e mulher. Deus criou os dois homens, o homem, homem, e a mulher, homem. Apesar de tudo serem diferentes, mas os dois são homens. Então Deus criou, assim como eu poderia dizer, o tubarão macho e o tubarão fêmea. Os dois são tubarão. Macho e fêmeas são iguais, só que eles são muito diferentes. Por que eles vão ser diferentes? Diferentes na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua necessidade para o mundo, que o mundo necessita deles como homem, que o mundo necessita deles como mulher, e os dois juntos para a necessidade do próprio
propósito de Deus. Então, homem e mulher iguais como seres, como ser humano, como ser espiritual. Deus, quando criou, Deus, quando soprou, ele fez apenas o espírito. O espírito não interessa que é homem ou que é mulher, eles são iguais. E quando Deus o fez, e a gente tem visto tanto esses dias, né? A gente tem visto demais, que eu tenho trago aqui nas leituras, ele disse que vai, multiplique, ele vai, domine. Nós temos o domínio, tanto o homem quanto a mulher. Nós não nascemos para nem dominar um homem, dominar outro homem, nem um homem dominar uma mulher. Uma mulher não nasceu para dominar outra, nem nasceu para dominar um homem. Nós nascemos com espírito livre de domínio. Nós temos as conquistas. Nós nascemos do mesmo jeito. Nós temos o mesmo sopro do mesmo espírito. Nós só fomos soprados uma vez. Não teve um sopro para a mulher, não teve um sopro para o homem. Quando Deus o fez, quando Deus os criou, ele os chamou de homem. Ou em outras traduções, ele os chamou de Adão, tá? Ele, quando fez os dois, ele chamou de Adão. Então, machos e fêmeas, todos espíritos, todos do mesmo jeito. Só que para a necessidade, para o plano, para o planejamento do mundo, para o que Deus queria, cada um com sua necessidade e cada um com necessidades diferentes. E juntas, aí sim formam o propósito de Deus, tá? Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e grandes sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, isso já no 27, né? Gênesis de 1, 27 até o 28. Deus criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ana Camila, seja muito bem-vinda. Gente, tá dando para vocês acompanhar o meu raciocínio para eu poder chegar nessas diferenças conjugais? Então, no Gênesis 1, 28, vai dizer o seguinte. Então, eu estou aqui trazendo vocês para pensarem comigo. Quando Deus criou, quando Deus fez, Deus achou muito legal, Deus achou muito bonito. E aí, ele, depois de ter criado, ele envia essa criação dele, abençoa e diz, e chamou. Criou o homem e criou a mulher, e chamou-os de Adão, ou chamou-os de homem. Então, já no 28, depois dele ter mandado ide e multiplicai-vos, ele vai dizer, Deus os abençoou. Tá ficando claro, né, Adriana? Eu acompanho o meu raciocínio, tá? Então, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas aqui, ele, depois de ter abençoado e ter mandado isso se multiplicar, porque os dois juntos, assim como o côncavo e o convexo, os dois juntos, cada um na sua necessidade, formavam uma só carne. Depois de formado uma só carne, aí sim começa-se a multiplicação. Então, o que é que vai fazer, depois de você ter, que também a gente viu essa semana, né, vários dias da semana, ali em Efésios, né, e foi visto quando o homem deixa a casa do seu pai, a mulher deixa a casa dos seus pais, e os dois vão se juntar e vão ser uma só carne e vão formar essa família. Então, depois dessa família formada, que eu saio da minha casa, eu tenho as minhas necessidades, né? As minhas necessidades como o ser humano que Deus fez, como o espírito, né, feminino, e o homem com o seu espírito masculino, ele desenvolvido por Deus com um jeito, eu desenvolvida por Deus com outra maneira, para a gente poder se complementar, só que cada um com as suas diferenças. Depois que a gente está dentro de casa, depois que a gente já está fazendo, já temos a nossa família, por que a gente entra em tantos atritos e tantos conflitos? Simplesmente porque a gente não consegue ver a diferença de cada um, desde que foi tecido. Para que era o propósito de Deus? Vocês lembram que eu venho aqui da série de propósito, falando sempre o seguinte, você está aqui para servir, você está aqui para fazer o outro feliz, você está aqui para fazer e acontecer, dentro do plano de Deus. Então, primeiro eu planejo, eu projeto, eu encontro meus dons, tudo, mas o propósito final é o de Deus. Então, quando você chega num dos maiores propósitos de Deus, que é a multiplicação de tudo que ele fez, e para a gente, no caso, a família,
Então eu tenho que estar muito conectada para eu saber que eu não posso ter dentro da minha casa alguém que seja o meu inimigo ou que eu seja o inimigo dessa pessoa, porque as coisas divididas, elas não têm como ir para frente. Então, se Lima, seja bem-vinda, minha Lima mais linda, né? Angélica, seja muito bem-vinda. Então, se não tem como ir para frente porque está dividido, dividiu-se porque eu não soube respeitar a limitação, os limites que cada ser tem, desde o princípio, desde quando foi feito. Deus fez, Deus colocou a mulher como mulher, Deus colocou o homem como homem, cada um já com o seu jeito para poder estar fazendo aquilo que era da necessidade de Deus. Deus tinha. Para isso que é bom a necessidade. Se você não tiver uma necessidade de alguma coisa, as coisas não vão funcionar. As coisas só funcionam bem quando a gente tem necessidade de algo. Seja bem-vinda, Vânia. Quando a gente chega nesse ponto, tá? Para vocês meninas que estavam chegando agora, né? Eu estava aqui com a Cirlei e com a Adriana e estava falando para elas o seguinte: trouxe tudo aquilo que a gente já viu praticamente durante a semana, onde Deus criou, onde Deus fez, onde Deus nos criou iguaizinho ao homem, porque a gente já estava contida nele. A gente é como o tubarão e a tubaroa, é tudo tubarão. Então nosso espírito é um espírito só, a fortaleza é só. O que a gente ganhou de domínio é só. Quando Deus disse, ide e multiplicai, e quando Deus disse, vai e dominai, ele disse para o homem e para a mulher. A mulher tem o espírito de domínio, o homem tem o espírito de domínio. Quando ele juntou, ele passa ali por Efésios e vai dizendo, o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa, os dois se unam, seja uma só carne. E depois, quando a gente entra ali, constitui essa família. Só que depois da gente estar aqui, depois da gente estar com o marido e com a mulher, por que é que a gente vai se perdendo tanto? A gente vai se perdendo porque a gente não quer mais entender essas diferenças de ser humano. O ser humano mulher, que tem as diferenças dela, no jeito de pensar, no jeito de fazer, no jeito de sentir. E o ser humano homem, que tem as suas diferenças, tem as suas necessidades diferentes. E os dois, como criaturas de Deus, Deus já colocou essas diferenças propositadamente. Porque senão seria um mundo só de homens, seria um mundo só de mulher. Nós, como seres espirituais, somos completamente iguais. Mas nas necessidades aqui para o mundo, para esse mundo da matéria, para materialização, para fazer as coisas acontecerem, nós temos necessidades diferentes que, como côncavo e convexo, a gente termina se tornando os dois não apenas uma só carne, em cima de uma cama para fazer criança. São os dois mesmo na necessidade da alma. A alma masculina tem suas necessidades, a alma feminina tem suas necessidades. E os dois juntos vão se complementar, porque foi assim que Deus viu Adão ainda cabisbaixo. Mesmo com Eva contida nele, Adão estava se sentindo só, estava precisando de companhia. Adão estava precisando de lazer. Adão estava vendo até os bichinhos andarem de par em par, só que ele estava só. Então Deus deixou primeiro vir essa necessidade em Adão, para ele saber que o que ele ia ganhar era um prêmio. Se Deus já tivesse talvez entregue, imagina que Adão, mesmo tendo ganhado esse prêmio, mesmo tendo se sentido solitário, ele ainda deixou que Eva escutasse a voz da serpente sozinha. Você imagina o homem que não é um bicho que é assim dado à afeição, não é um bicho dado a muitos sentimentos, tem as necessidades dele, mas não é muito dado aos sentimentos. Esse homem, ainda recebendo um prêmio, aconteceu isso. Imagina se nem ele tivesse tido essa necessidade. Tá? Deixa eu ver o que a Lima coloca pra gente. Estava nesses dias descansando, voltei renovada para transbordar e te dar ancoragem. E tu acha que eu acho ruim pra caramba, né? Tu voltar renovada. Ó, Deus só me enviou melhor, já falei pra você, não já? Então, quando ele achar que os meus melhores também precisam de energia, tenho certeza absoluta que ele vai tirar da minha presença. E eu sei que eles retornarão. E retornarão melhor ainda, tá? Eu amo a sua vida e você sabe disso. Então, quando eu estou aqui, né? Ô, Maria Eduarda, filha, quando eu estou aqui, né? Me sentindo no meu matrimônio, no meu casamento, tudo aquilo que eu sonhei, ontem eu falava muito disso, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você quis, volta lá, revisita. Né? Por que é que está se perdendo? O que é que você está deixando acontecer? Não só as diferenças que são demais. E realmente não era, cavuca seu solo, veja o que é que está acontecendo. Diminui um pouco. Veja o que está acontecendo. Então, quando está acontecendo, deixa no menor.
Quando está acontecendo esse tipo de coisa, é porque eu deixei de vigiar, eu deixei de orar, eu deixei de cuidar. Como é que a gente tem as ordens na Bíblia para a gente poder cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão? Tudo que chegou na nossa mão, por que você não está multiplicando? Por que você não está cuidando? Se Deus deu esse domínio para a gente dominar sobre todas as energias, sobre todas as coisas, sobre a nossa casa. Esse domínio que a gente tem e dá na hashtag, o dono dá e a dona dá. E a princípio, por isso que eu estou trazendo tanto, você saber que você é igual. Para você não ficar pensando que você só tem que ser a submissa e como submissão você entender isso aí errado. A Bíblia também manda você ser submissa. Eu trouxe essa semana. Efésios 5, quem, meu Deus do céu, você vai ler, você vai querer morrer. Não vai entender. É para o homem ser aquilo que a Bíblia manda, é para a mulher ser aquilo que a Bíblia manda. Durante o Gênesis até Apocalipse, você não vai ver Deus mandar a mulher amar o homem, porque ela já é um ser que ama. Mas você vai ver o tempo todo também a mulher é submissa ao marido, mas o marido tem que amar a esposa, o marido tem que se matar pela esposa, pela família, tá? Então, como é que também surgiu a ordem lá na mulher de Provérbios? Por que que isso acontece? Então, ali surge para você aprender a respeitar, para você aprender a entender de uma vez por todas que existe essa diferença entre homem e mulher, não porque os dois, um seja melhor do que o outro, é que as necessidades de cada um é diferente uma da outra. E às vezes por falta de sabedoria, por falta de entendimento, que está em Efésios também, o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes você, por não ter conhecimento da palavra, por você não entender isso aqui direito, ou por lhe entregarem um peixe totalmente do jeito que querem, você não consegue discernir. Você começa a trabalhar em cima de um feminismo, que não é nem feminismo, né? Você com um femismo, onde você quer combater todo tipo de homem. E o homem que começa também a ficar na zona de conforto e deixar essa mulher se masculinizar demais. Então, cada um no seu quadrado. Deus criou-nos muito, muito. Foi Ele que quis que fôssemos todos iguais. Homem e mulher, iguais, na necessidade para a gente procriar, na necessidade para a gente multiplicar, é que tem as nossas diferenças. Homem com homem não ia ter filho nunca, porque cada um tem uma necessidade que o mundo precisa daquela necessidade. A mulher com mulher não ia procriar nunca. Então, nós não estaríamos nem aqui. Essa multiplicação que Deus quer não aconteceria. Então, você ter aqui o seu casamento, você ter encontrado o seu casamento, não vai ter nunca a ver de você simplesmente se matar. Ah, mas eu me amo, eu dou respeito, eu dou amor, eu oro, eu jejuo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você ter conhecimento da palavra, você ter conhecimento do que você quer, você conhecer-se a você principalmente, e a ele principalmente, e aí sim você ir desenvolvendo e você ir se cuidando, e você começar a zelar, é dar conta daquilo que você tem na mão, tá? Então, a gente aqui, ó, começa a se perder. O que é que está acontecendo? Então, você vai encontrar nas ordens da Bíblia, né, como é que você vai cuidar de tudo isso para você não perder. Então, Provérbios 24, no versículo 3, você vai encontrar essa chave para você ter, já tenho o casamento, encontrei, conquistei, já tinha a família, por que é que agora está se perdendo? Vai lá descobrir em Provérbios 24, 3. É com a sabedoria que se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Então você vai pelar os joelhos. Acho que ontem ou antes de ontem eu falava. Nós não vamos mais encontrar aquelas mulheres que vão carregar todos os pesos do mundo e só orar, entregar a Deus e esperar que esses maridos, eles voltem para Deus, eles seja aquele homem que casou com elas de repente. Ou então vão esperar, não, aí, mas aconteceu que depois, com fulano, quando passar da idade, vai chegar a maturidade para ele. Maturidade não vem com idade, não. Maturidade vem com sabedoria, com conhecimento, com comprometimento, com vontade de crescer, com vontade do que quer, com conhecimento de si próprio, com respeito pelo outro. Isso é você ter a maturidade. Depois, senão, vai ser simplesmente uma velha descabeçada ou um velho sem vergonha que simplesmente morreu, não tem mais o que fazer, gente. Quantos a gente não vê ali, a pobre da mulher passa a vida toda, aí no final, não, aí voltou para casa. Voltou para casa porque estava doente, não tinha mais o que fazer, não tinha mais onde morrer, por isso voltou. Ai, mas aí eu fiz isso porque a Bíblia manda, porque agora eu ganhei o céu. O céu que você ganhou é o que você vai levar, você levou uma vida toda nesse céu que você viveu.
Você tem uma vida para viver, você tem um propósito de Deus para você cumprir. E tenha certeza absoluta que quando você saiu de lá, o propósito dele não era que você sofresse na mão de homem nenhum, ou homem nenhum também fosse sofrer na mão da mulher. A mulher pode fazer, o homem pode perdoar, podem se entender, o homem pode fazer, a mulher pode aqui zelar para conquistar, para acontecer de novo, cavucar o solo para poder ter aqui um suporte, para poder ter um aporte para colocar os seus filhos dentro, tá? Não é, seja bem-vinda, viu? Não é por causa de você sair de lá e não saber o que Deus queria de você. Saber você sabe, tá? Saber você sabe. Às vezes a gente não tem a coragem. Então, com sabedoria, o que edifica o nosso casamento, o que edifica você ter a sua casa, não é o Espírito Santo. Não é nós católicos fazer promessa, não é você fazer barganha, não é você orar em línguas, não é ter amor, não é ter submissão. O que vai fazer você ter o seu bom relacionamento, o seu bom casamento, é acima de tudo conhecimento. É você conhecer a você mesma, conhecer a ele como pessoas diferentes, as necessidades que cada um como ser tem de diferença só porque é masculino, só porque é feminino. Já tem essa necessidade. Depois, de que berço é que vem? Que necessidade essa alma vem me trazendo aqui já das heranças de família? Ou não? Tu vai me dizer que quando a gente junta as escovas, era do jeito na tua casa. Cada um traz as suas heranças de família. Então conheça, trabalhe tudo isso. Saiba ceder, saiba conquistar, saiba fazer o que precisa ser feito. Então se eu usar aqui, conhecimento, eu vou usar o conhecimento, eu vou usar o entendimento. E com esse conhecimento, esse entendimento, eu vou poder usar sabiamente, a sabedoria. A mulher sábia de Provérbios. Então com essa sabedoria aqui, não é que eu estou me diminuindo. Mas com essa sabedoria que eu encontrei, que eu já vivi, que eu já sei, foi experiência de 1, de 2, de 10, é o que está na Bíblia, é o que está nos livros, é o que as pessoas estão ensinando, eu vejo o que é que serve para mim ou não. Na hora que eu precisar, o Espírito Santo, sim, nesse momento chega para me relembrar o que era que eu tinha. Ele vai me dar, quando eu procurar, vai fazer eu acessar a memória daquilo que eu tinha. Se eu não tinha nada, eu vou dobrar o joelho, eu vou pelar a vida toda, mas eu não tenho nada ali. Ele não vai me lembrar de nada. Eu não tenho conhecimento. Se eu tiver conhecimento, eu vou entender o que está acontecendo. E sabiamente eu vou poder mudar tudo isso. Maria, eu não sei fazer nada. Se vira. Você vai procurar um profissional que vai lhe orientar, que vai lhe ajudar. Para isso que existe as terapias para uma pessoa só, terapia de casal, terapia. Não seja orgulhoso. Ah, mas eu tenho a minha amiga para me aconselhar, eu tenho a minha mãe para me aconselhar. Sua mãe pode ter sido a mulher mais sofrida do mundo. Aí o rapaz, mas eu tenho aqui a minha sogra, eu tenho meu sogro, está todo mundo me aconselhando, tenho meu pastor, tenho meus amigos de bar. Então, quando eu tenho o meu casamento, quando eu tenho minhas coisas, é com você e ele que você tem que resolver. E deixa o pau cair a folha. Se tiver de cair, vai. Se tiver de sobreviver, vai sobreviver. Mas é do mesmo jeito que tiveram aquela capacidade de, em algum tempo na vida, combinar alguma coisa quando namoravam. E depois, simplesmente, a gente esquece das promessas que tem feito. Quando você faz essas promessas um para o outro e não cumpre, você deixou um buraco aberto no seu cérebro, tá? Então não esqueça nunca, Provérbio 24:3, com a sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Você veja que não dá para a gente estar fugindo disso. Para a gente pensar como a mulher, né, que nós pegamos uma pedreira aí, os homens nunca souberam respeitar, a sociedade machista foi colocando ali a sua cultura e tudo mais, né? Porque teve uma época, gente, que não foi assim o tempo todo, tá? Não foi assim o tempo todo, que o homem era machista, que o homem não via valor na mulher. A mulher era tida praticamente como santa, era a coisa mais bela, era a coisa maravilhosa, era ali que eles sabiam que era depositada a vida, sem a mulher não tinha condição. Então, por mais que o homem carregasse, e hoje eu vou estar falando disso, né, que por mais que o homem carregasse ali a obrigação da geração de gerar mais pessoas, só que se a mulher não acolhe isso, se a mulher não alimenta com o seu próprio sangue, com seus próprios nutrientes, se a mulher não toma conta, essa geração não vai para lugar nenhum. Tá? Então, quando a Bíblia manda o homem a vida toda amar e respeitar, e amar, e se matar por essa mulher, é porque toda a vida foi assim, toda a vida a gente foi tida como santa. E a gente aprendeu
né? A gente aprendeu como Ana, a gente aprendeu como tantas outras grandes mulheres a ser submissa a esses maridos, porque esses maridos, eles eram realmente esses sacerdotes da casa. Eles matavam, eles morriam, eles faziam, eles sabiam o que tinha que fazer. São os verdadeiros tanques de guerra. É por isso que o corpo deles já foram criado maior, para poder lhe proteger. É por isso que eles vão à frente, é por isso que eles gostam de lhe apresentar, é por isso que eles gostam de cuidar. Porque é do espírito dele, é da criação, é da natureza, é o natural. Essa criação foi criada para ser desse jeito, homem e mulheres iguais, com espírito de domínio, com espírito de liderança, com espírito cada um no seu quadrado, cada um defendendo o que tem que defender. E quando os dois juntos, para procriar e para poder fazer isso aqui render muito mais, tá? São Pedro, né? Porque para a gente que é católica a gente chama de santo. Então Pedro, se você for conferir ali, Pedro 3, né? Pedro 1, a primeira de Pedro, capítulo 3. Então, a gente vai ver ali, ó. Quando não bastasse, né? Se você não quisesse acreditar ali na carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios não. Efésios, acho que é Efésios mesmo. Depois eu me lembro. Se eu não colocar aqui, filho, endereço certo não vai dar. Mas tudo bem, vamos ser o endereço certo. Quando é dito para a mulher ela ser subjugada, para ela aceitar, né, ser liderada pelo marido, para ela baixar a cabeça, e a gente acha ruim, para ela saber que o marido é a cabeça dela, assim a cabeça da família, assim como Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então, desse mesmo jeito, São Pedro também, que foi um homem pastor Osias, que surpresa maravilhosa, vai me ajudar bastante, tá? A gente hoje vai estar falando, e eu quero trazer, já estou aqui, vai meia hora, tá? Trazendo ali a diferença física, a diferença do homem e da mulher, a diferença das necessidades desse homem e dessa mulher. Por que que Deus fez propositadamente esse homem e essa mulher tão diferentes? Porque para o propósito dele, essas diferenças é o que contam. Não dava para ser tudo igual. Então, quando Deus cria o homem e cria a mulher, cria esse espírito, os dois iguais, espiritualmente os dois iguais. Homem e mulher, tudo homem. Quando ele criou, ele chamou de homem, ele chamou de Adão. Ele criou o homem e a mulher e depois de criado abençoou, mandou se juntar, mandou multiplicar, mandou que se vivesse desse jeito para poder depois cada um deixar a casa do seu pai, da sua mãe, constituir uma família. Por que é que a gente, depois que está com essa família, desconhece que a gente é diferente como homem e como mulher, né? E aqui eu já estava chegando, passei ali por Provérbios, né? Onde a mulher, ela é com sabedoria, né? Aqui começa já a mulher de Provérbios a aparecer, porque com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E a mulher que não é sábia, a mulher que é dada a sentimento, a mulher que é dada a ser mais delicada. Elane, seja muito bem-vinda, estava fazendo falta já. A mulher que é tão diferente desse jeito, né? A mulher que é assim tão mais sensível, então se ela não tem essa sabedoria para ela edificar essa casa, para ela entender, para dali essa família se estabelecer, com a própria língua, com o próprio jeito, ela destrói essa casa. Porque o homem, ele é mais brucutu mesmo, ele foi feito para nos defender, ele foi feito para nos proteger, ele foi feito para ter, para dominar. Ele só esquece, e aí vem a cultura dos tempos, onde simplesmente achou que essa mulher era muito frágil, era muito fraca, confundiu. E a partir daquele momento que a mulher era tida praticamente como uma santa, porque era quem dava origem à vida, era quem tinha mais cognição, era quem tinha mais capacidade, começaram a boicotar a mulher para a mulher não pensar. E aí, por a mulher não pensar, para a mulher não estar criando nada, foi onde começou a nascer ali, né? As coivaras, né, meu bem? As fogueiras. Tá pensando muito, é bruxa, queima. Então, cala a boca, não pode discernir, não pode dar pitaco, não pode criar nada, não pode nada. E ali começou o jugo, esse jugo terrível, que o homem machista foi tomando conta, tá? Estrela de... Não dá para ler bem, deixa eu ver aqui para ver se melhora uma coisa, né? Estrela da Popiline, seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Gente, o Instagram faz a gente passar vergonha aqui quando vai ler o nome de vocês, tá? Então, saindo aqui desse Provérbios, né? Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece, que está em 24,
Provérbios 24, versículo 3. Eu quero trazer a gente aqui também para a gente estar discernindo por que a gente, não Efésios, tá? Não, acho que é Efésios lá, quando a gente é chamado para ser e aceitar esse domínio do homem, esse governo do homem, esse jugo do homem, como marido, como chefe, como líder, né? Sendo muito claro para a gente aceitar e deixando o marido numa situação que é para ele proteger, que é para ele guardar, que é para ele dar a vida. Então ele vai ser a cabeça da casa, e a gente até brinca porque fala assim, uma cabeça sem pescoço não é nada. Então a mulher tem que usar de novo aqui de sabedoria. Eu quero lembrar e trazer aqui também Pedro, né? São Pedro, para a gente que é católico, São Pedro, quando casado, aprende tudo que foi ensinado por Cristo. Ele vai depois escrever em 1 Pedro 3, capítulo 3, ali eu peguei, né, a leitura até um pouquinho grande para a gente estar discernindo aqui dentro, para dar um refrigério, para dar ali um aporte para esse coração dessas mulheres que ultimamente só tem batido, que ultimamente não tem aceitado. Por vários motivos, porque os homens se acomodaram, porque a situação mudou. Mas a gente vai buscar de novo o básico, aquilo que a gente está esquecendo. Vamos buscar as origens, vamos buscar os princípios e vamos trazer para dentro do contexto. É para isso que a palavra de Deus é maravilhosa e cabe em todos os tempos. Quando ele fez o mundo, ele já sabia tudo isso, isso que você vai passar, isso que eu estou passando. Ele já sabia que a gente ia escolher esse destino. Mas ele já deixou, como uma bula, ele já deixou tudo. A gente só precisa ir buscar e colocar no contexto que a gente está. Então, 1 Pedro 3, no versículo 1 começa assim, ó, semelhantemente vós, mulheres, ele vem dando ali toda uma instrução para que tudo transcorra bem, para que tudo seja bem. Por quê? Porque ele aprendeu, Pedro casado, então ele aprendeu. Não, Pedro não era casado. Por que foi então que Jesus foi lá e curou a sogra dele? Chegando na casa de Pedro, a sua sogra estava febril, foi lá e curou, né? Então, se ele tinha casa, ele tinha família. Se ele tinha sogra, ele também tinha família, né? Olha aí, amiga, a Elaine, ela vem, tá? Vem sempre, seja bem-vinda sempre. Então, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Isso era Pedro já pregando, tá? Mandou a carta. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Olha que coisa complexa. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Por quê? Porque se esse homem, ele se acovarda, se ele não exerce aqui o papel de dono da casa, o dono da família, ele não pega aqui as responsabilidades, os compromissos que tem que ter, o que é que a mulher vai fazer? Se a mulher, ela é líder também. Então aqui, ó, pelo porte, ela vai, para que também, se alguns não obedecem à palavra, porque antes já estava lá escrito. Sheila, seja muito bem-vinda, viu? Antes já estava escrito que ela precisa obedecer, que ela precisa aceitar esse jugo aqui desse marido, ela precisa se deixar dominar, ela precisa tudo, só que esse marido tem que ser aquele marido que a palavra manda. E se você vai pegar, né, de Gênesis até o Apocalipse, todos os lugares vai estar dizendo, marido, amai vossas esposas, marido, amai vossas esposas. Não vai ter um lugar nenhum da Bíblia que alguém vai dizer assim, mulher, ame seu marido, vai mandar ela respeitar, vai mandar ela exultar, vai mandar ela tudo, né? Mas ela não manda amar, porque já é da gente amar. Mas o marido não. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, tá? Para que também se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, tá? Então, na casa que o marido não se posiciona, a mulher se levanta mesmo. E hoje é o que mais a gente tem visto. Porque não vai se deixar as coisas desengrengolarem por causa de alguns homens que não estão se colocando ali no lugar. Não estão ali como líderes, né? Se eu tenho o meu Espírito Santo dentro de mim, que me deu, o Senhor quando soprou em Adão e Eva, já tinha tudo contido, ele só soprou uma vez. Então aquele Espírito ali é de liderança, é de liberdade. Se um não lidera, o outro vai liderar, tá? No 2 ele vai dizer, considerando a vossa vida casta em temor, tá? O enfeite delas não seja exterior no frisado dos cabelos, no uso de joia de ouro ou na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Não sou eu que estou dizendo, gente, na Bíblia é o princípio, vai estar lá sempre. Por que que era desse jeito? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, tal qual vós sois as filhas dela, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Eu quero chegar nesse ponto aqui, tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, quando ele chega para os homens, ele vai dizer o quê? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas em entendimento, dando a honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. O homem só existe porque eu dei a vida para ele. Ele só existe porque a mãe dele já deu a vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se uma mulher, olha que coisa, se você não honra a sua mulher, se você é aquele homem que sai, que trai, que chega em casa, passa a mão, que desfaz, ou tem a sua mulher como um pano de chão, você pode erguer as mãos para o céu 1500 vezes. Você não é digno de oração, você não é digno de ser escutado. Mas Maria está errada. Não, você vai ter. É assim, tudo que você dá, você tem de volta. É a lei da semeadura. Você vai semear e você vai colher. Só que você tirou alguém de dentro de uma casa. Não, já estava na rua. Então você disse, você fez um acordo com essa pessoa. Você disse que ia dar suporte, você disse que ia ter uma família com ela. Ou ela com você. Então, quando você não ocupa aqui o seu lugar de homem para que essa pessoa se sinta amada, respeitada, cuidada, valorizada, você vai passar pelas suas dificuldades e você não vai render, você não vai crescer, você não vai prosperar. E você vai pedir a Deus e vai perguntar o que é que está acontecendo. Falta de honra a um ventre feminino que você não está dando. Igualmente a vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Coabitai, morai, namorai. Não é só você simplesmente porque você é necessitado, você vai catar qualquer mulher, que qualquer mulher continua sendo mulher. E você vai fazer com ela as necessidades que você tem, sem você honrar aquele corpo daquela mulher. Então você precisa também disso. Quando você usa e você faz isso aqui com uma mulher, provavelmente quando você chegar no seu relacionamento para você ter a sua família, você já está um viciado em sexo. Você já está um viciado em não olhar nem para a cara da mulher que você está levando. Você não se guardou para a mulher que você vai ter. E se você já tem essa mulher e você não a respeita, e você vê outra, e você vai com uma e você vai com outra, você não tem como dizer para Deus que você está honrando esse corpo feminino, essa vida feminina. Se for a sua que você tem a obrigação de cuidar, pior ainda. E quando não? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Então, coabitai, transai, fazei amor com entendimento com elas, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, sendo vocês os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui foi onde muitos homens não entenderam que essa palavra fraco, ele quer dizer apenas que para você, um fraco, aquele fraco da fragilidade. Não porque você é fraco de caráter, não porque você é fraco de precisar que o outro esteja lhe arrastando. Não. Se lembre sempre, um homem e uma mulher são iguais, são espíritos iguais. Esse corpo que foi feito com a necessidade do côncavo e do convexo, fica no mundo, fica para a terra. Mas o espírito que está dentro do homem, o espírito que está dentro da mulher, é vida. É vida e precisa ser respeitado. Deixa eu só ver aqui os comentários, tá? Semelhante, muito bem, que bom, Angélica, que você tinha colocado, de vez em quando trava para mim. Quando entra um comentário assim um pouquinho maior, trava a tela. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Verdade, Maria, a Sheila, né? Seja bem-vinda, viu, amada? Verdade, Maria, precisamos voltar à essência da nossa natureza, homem e mulheres. Quem assume o papel do outro é um peso que não cabe, uma vida de sofrimento. E a Angélica coloca, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, que foi isso que eu acabei de ler, né? E a gente vai, deixa eu ver aqui, só mais um instantezinho que eu já volto. Sirlei, Francisco chegou, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Vamos aqui construir a nossa tarde. Olha, homens, por causa da cultura, né, foram aqui, vendo nessa parte aqui, ó, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, não.
um pouquinho antes. Igualmente, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher, como o vaso mais fraco. Então foi pego aqui essa parte, muitos homens entenderam que para viver bem, né, com uma mulher, ela precisa ser tratada como fraca, ela não vai ser, você nunca vai dar voz ativa, você nunca vai deixar um poder de decisão, é como se você fosse, não é o dono com o cuidado, o dono com a honra, é o dono da possessividade pura e simples. Você não interessa o que você pensa, não interessa o que você faça. Eu sou seu dono, eu tenho o domínio. Não. A gente não domina um sobre o outro. A gente tem a possessividade, porque aquilo que é meu eu zelo. Eu não vou deixar ninguém tacar. É uma possessividade. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tudo tem aqui a dualidade, tá? É preto ou é branco, é quente ou é frio. Então, às vezes a gente entende que para viver bem com a mulher, é preciso tratar com respeito. Esse cuidado com o vaso fraco vem no sentido da delicadeza, de você ter essa obra preciosa, de você levar uma vida ou não, mas você adquirir um bem que você tanto necessitou. Vamos colocar o homem, que é um bicho mais danado, vamos colocar o carro que ele mais deseja, a moto que ele mais desejava. E aí ele, como um ser possessivo, ele vai cuidar daquele carro, ele aspira, ele limpa, ele encera, ele faz tudo. Para quê? Além de ser a necessidade dele, quando ele sair para os outros com o espírito de competitividade que ele tem, ele vai mostrar aquilo como uma conquista. É a conquista dele. Então, às vezes, esse homem, ele coloca toda a força naquele bem, mas ele não sabe que o bem mais precioso que ele tem é a sua esposa dentro de casa. É ele com essa esposa, eles conseguirem formar aqui realmente a verdadeira família. E depois, esse homem que vai dedicar aquilo tudo que ele fazia pelo seu carro de luxo, né? Hoje eu tô danada com a língua, tá? O que ele fazia tudo, que ele cuidava, que ele tinha medo para não oxidar, para fazer tudo, esse cuidado ele tinha que ter com a esposa. Porque com essa esposa, ele vai ter ali os seus filhos, e com esses filhos e com essa esposa, ele vai poder o quê? Ele não juntou brasa na cabeça dele. Ele sabe que quando ele chegar na idade, não é que seja obrigado, é que as pessoas, porque você fez por elas, elas vão fazer por você também. Então você soube bem criar aquele filho na necessidade dele, na necessidade sua de pai, ele vai chegar junto. Você soube zelar, respeitar, dar as necessidades do seu marido, as necessidades do seu esposo, dentro da diferença de cada um, quando chegar na idade você também vai ter alguém que vai lhe respeitar, alguém que vai aqui cuidar com todo amor, com todo carinho. Então esse cuidado que o homem tem que ter, tá? E foi isso que São Pedro veio ensinar quando ele diz que aqui os homens precisam cuidar dessas esposas com todo esse cuidado. Diego, seja muito bem-vindo, tá? Pronto, cheguei, né? Vai pagar o cappuccino ou vai sentar aí para tomar conosco? Então, São Pedro vem ensinar aqui, como marido, né? Ensinar a tratar bem essa esposa, na necessidade dela e ela na necessidade dele. E essa necessidade, esse elemento, ele se faz muito necessário, porque quando a mulher necessita do marido, ela vai encontrar nele ali um porto seguro. Então ela se encontra feliz, ela se encontra satisfeita, do mesmo jeito do marido. Essa necessidade que ele tem dela vai fazer com que as coisas nessa família funcionem bem. Então um nasce para complementar ali a necessidade do outro. Lembrando sempre que um homem com suas diferenças, a necessidade dele é diferente, a necessidade dela também é totalmente diferente. Se eu autoconhecer-me, eu sei as minhas necessidades. Automaticamente eu já sei que as minhas não são as dele. Eu vou agora tratar de conhecer as necessidades deles e vou pasmar, porque as necessidades deles é praticamente preto e branco. É praticamente ali a diferença, porque essas diferenças entre um ser e o outro foram exatamente colocadas porque Deus quis que se complementasse. Foram de propósito. Propositadamente o homem nasceu para proteger a mulher, para ele tê-la como um ornamento, para ele tê-la como um troféu, para ele cuidar como algo dele mesmo. E essa mulher se sentir protegida, amada, cuidada, ela se sentir a rainha da cocada preta porque ela tem aquele homem, ela é dona daquele homem. Então, cada um aqui com sua necessidade, dando, porque ele, por mais forte que pareça, ele vai necessitar desse colo feminino, desse cuidado feminino, desse carinho feminino. Ele vai necessitar desse cuidado que a mulher tem, dessa visão que a mulher tem, do aconselhamento dessa mulher, da companhia dessa mulher.
né? A temática de hoje é ouro, né? Só ouro, né, o Angélica? Bota o Diego aí. O Diego já deve ter pago o cappuccino e saído andando. O Diego é corrido, é que nem lobisomem. Cada um que ocupe o seu lugar. Exatamente, Sheila. Então, é como não gostar. Você pensa comigo, eu achei esse exemplo aqui muito, muito top. Você pensa, eu tenho as minhas necessidades, eu me autoconheço, né? Então, já porque eu me autoconheço, eu já sei, os passarinhos se calaram, tá, Diego? Viu que você estava chegando, é o homem dos pássaros. Eu me autoconheço, por eu me autoconhecer, eu já sei o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí eu me esforço e vou descobrir o que o meu marido gosta, o que o meu companheiro gosta, o que o meu namorado gosta. Mas, na realidade, eu estou interessada no que é meu. Eu quero a minha necessidade satisfatória sendo feita, sendo satisfeita, mas eu tenho que dar algo em troca. Então, você imagina que você gosta, o seu gosto, o seu paladar de comida, pode ser fast food, pode ser as coisas mesmo grelhadas, pode ser um bom churrasco, pode ser uma comida ali mais sossegada, uma coisa mais natural, mas esse é o seu paladar. E você precisa, para um momento bom, para você se sentir maravilhoso, para você sair de lá satisfeito, para você sair com o espírito revigorado, você decide ir pescar, porque você gosta de pescar. Porque você gosta de estar naquele lago, você gosta de não sei o quê. Só que o que é que você gosta mesmo de comer? Às vezes não é nem peixe, você gosta de estar ali por causa daquele momento. Só que o que menos importa no seu paladar, naquele momento, é exatamente ele. Você tem que levar o que os peixes gostam. Qual é o paladar do peixe? Você pode achar a minhoca uma coisa terrível, que não lhe atrai. Mas na hora que você quer pegar peixe, então você leva para os peixes o que você quer. O peixe vem pegar o que ele quer e você tem o que você quer nesse momento. Você quer pescar, então você dá para o peixe a minhoca que ele quer e você tem o que você quer, que seria o peixe, tá? Então aqui acontece de você sempre estar fazendo, é pesado, né, Sheila? A gente tem que ir devagar, a gente tem que ir ali dando as mexidas, né, dando, aperta a frouxa, eu não quero perder, né, a minha linha de raciocínio quando você associa. Não quero me associar, quero desassociar de tudo. Então, essas necessidades, do mesmo jeito que tem o peixe pelo paladar para poder ele vir até você, e você quer isso do peixe, os peixes querem meus pãezinhos todos os dias. E de repente você está uma pessoa como eu, que já não como mais pão. Mas o que eu não como não me interessa. O que interessa é o peixe. O peixe, o que é que ele quer? Então eu vou levar para o peixe. A necessidade do homem, a necessidade da mulher, elas são diferentes. Deus colocou ali propositadamente para ver a sua capacidade. A sua capacidade de conquista, a sua capacidade de convivência, a sua capacidade de construção, ela com a necessidade dela como mulher, você com a sua necessidade como homem. Os dois juntos, sanados, sem necessidade nenhuma, criando aí uma terceira coisa que é a sua família, tá? Faz parte do propósito de Deus. Então o problema do casamento é qual? É bem assim, Maria, perigoso, né? O problema de um casamento é que nem marido nem mulher dá aquilo que o outro quer. A gente quer dar o que a gente quer. A gente dá. Olha, eu venho esses dias todos tecendo aqui para ver se você entende. Desde segunda-feira, que o mais importante não é você mudar você. Você nem consegue mudar você. Você bota regras em você e você obedece. E aí a gente entra naquela história. Agora eu sou assim, mentira, falso eu de novo. Você está vivendo assim porque você colocou uma peruca, colocou uma máscara, colocou alguma coisa e ali você vai seguindo por esse tempo. Porque você não tira suas memórias, você não tira suas coisas. Então você faz ali uma decisão. O que é que você muda? Eu posso entrar em comum acordo, principalmente em família, que é uma grande empresa, né, a empresa de Deus. Então você entra em acordo, o que é que pode melhorar para todo mundo. Ecologicamente, o que é bom para todo mundo, não só para você. Porque eu posso dizer que eu vou mudar, tá? Eu vou mudar, porque vai ser bom para todo mundo. Eu vou mudar o que eu quero mudar. Pode não ser bom para o marido, pode não ser bom para a filha. Ainda as mudanças que eu estou trazendo, pode não ser bom. É bom para mim, não é bom para você. Mas mesmo assim eu digo que estou mudando. Ou pior, eu mudo esperando que depois que eu mudar, você também vai mudar. Botei expectativa, ferrou, a pessoa muda se ela quiser. Mas eu, ao invés de tentar mudar a mim, apenas, eu vou mudar exatamente a minha filha. Eu vou mudar exatamente o meu marido. Mas aí é que vai ser pior? Não, porque eu vou ter a coragem de perguntar para as bênçãos o que é que falta para você fazer o que tem que ser feito para isso aqui melhorar.
O que é que falta? Porque com certeza está em mim, que quando a gente se incomoda com o outro é porque está na gente. O que é que você quer que eu mude para poder ficar bom? Agora aí é preciso ter coragem, é preciso ter muita vontade. Porque a pessoa vai dizer, olha, tudo que você fez até agora, filho, está tudo perdido. Então pronto, vou mudar. Só que já que eu tinha que mudar para melhorar, porque eu estou investindo no meu casamento, eu estou investindo, eu não quero perder, ao invés de eu mudar, sem saber, baseado em algumas coisas, na intuição, na minha dedução, eu deduzi isso. Não, vai direto na fonte e pergunta, o que é que você quer que eu mude? O que é que não está lhe agradando? Vou mudar. Porque depois de tanto você fazer e você mudar, por que a pessoa não vai mudar também? Se ela só faz algo porque está reagindo àquilo que não está gostando. Então você deixa de fazer aquilo que os outros não gostavam, você faz diretamente para eles, ó, independente se vai estar bom ou não. Ninguém muda, Sheila. A gente muda as pessoas, porque a gente muda as pessoas mudando na gente. As pessoas só são o jeito que elas são porque elas reagem a tudo aquilo que a gente não gosta, tudo aquilo que a gente não quer. A gente quer mudar os outros. Então não é porque eu quero mudar os outros. Aqui está sem áudio. Para vocês também, gente? Alguém me dá mais um toque? Se não, Elane, sai e entra novamente. Pode ter sido alguém te ligou, alguma coisa aconteceu na tua internet. Ó, senta a pancada comigo, Sheila. Eu venho desde segunda tentando colocar essa ideia. Se o outro não quiser, não acontece. Exatamente. Ninguém muda ninguém. É assim, ó. Digamos que eu e você, a gente está aqui num relacionamento de trabalho, de sociedade. Tá tudo normal, tá, Elane? Entra e sai novamente, por favor. Então, nós estamos aqui num relacionamento de trabalho. Nós convivemos, nós temos um relacionamento. Aqui a gente está falando de marido e mulher. Eu quis trazer para esse contexto, mas só para tu entender por que é que eu sou capaz de mudar você. Eu sou capaz de mudar você. Se a gente está tendo um desentendimento, né, a gente está tendo um desentendimento porque você tem um comportamento. Então eu vou chegar para você, porque eu estou interessada que a gente resolva isso aqui, e eu vou sentar com você e vou dizer, olha, está acontecendo assim, 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 não deveria ser assim, ecologicamente, para mim e para você, e para os outros que estão ao redor, isso aqui não está bom. Então, para isso, o que é que eu devo fazer? O que é que você quer que eu mude? Você não vai nem perguntar para a pessoa. A gente precisa mudar? Não, é você que está interessado. Então você vai chegar dentro do seu sacramento mesmo e para os seus filhos e vai dizer, tá ruim, você não está se comportando, você não sei o que, você não sei o que. Isso depois de você já saber que vai vir bala grossa para você. Então você vai dizer, olha gente, eu estou com meu filho que está na desobediência, eu estou com a minha filha que está na desobediência. Ao invés de eu estar só com o dedo apontando, eu vou dizer para eles o que é que está pegando. O que é que você quer que eu mude para você não precisar sair, chegar bêbado, para você não... O que é que está faltando? Porque tem que estar faltando alguma coisa. E deve estar faltando em mim, porque você está vivendo, está tranquilo, então o que é que está faltando eu fazer? Então a pessoa, onde foi que aconteceu mesmo o sacrifício? O trabalho ficou comigo, mas eu não já ia fazer? Eu não já tinha decidido que eu ia mudar para recuperar? Então pelo menos eu vou mudar da maneira mais acertada. O problema todo é que a gente não quer dar para o marido aquilo que ele quer, por orgulho, por ego. A Adriana estava ontem, a gente falou muito de ego. Então, por orgulho e por ego, eu não quero baixar esse meu pescoço. Eu não quero dizer assim, mulher, subjugue-se. Agora, o marido só é esse carrasco, ou esse cavalo que você tem, né? Calado, entra calado, sai mudo, é irritado, é não sei o quê, porque vocês não estão mais falando a mesma língua. Não é possível que quando se juntaram, quando tiveram um sonho, foi desse jeito. Então, alguma coisa se perdeu, alguma coisa se rompeu. O que é que aconteceu daquela conquista para cá? O que foi que aconteceu? Porque você é muito chata, você fala muito, você não sei o quê. Você quer que eu faça o quê? O que é que a gente precisa fazer para poder negociar isso aqui? Mas quando eu quero mudar, eu quero dar para ele aquilo que eu acho que eu devo dar. Eu não quero dar para ele o que ele quer. O que é que você quer? Pelo menos você tem que perguntar, tá? E porque temos necessidades diferentes, quando eu chegar nas necessidades, vocês vão querer me matar. Vou ficar dando a live aqui para YouTube, né? Não vou ficar com ninguém na live. Então, o problema de um casamento vai ser sempre o quê? O problema de um casamento é que a mulher e o homem, eles não dão para o outro aquilo que o outro quer. Eles querem dar aquilo que eles querem dar. O marido quer dar para mim aquilo que ele acha que deve dar. Comida, casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não consigo conversar com você. Não. E a mulher quer dar o quê? Tá? Olha só, aqui o Diego já causando. Deixa eu ver quais são os comentários. Aqui tá ok. Maria, eu mudo. Mas isso não é garantia de mudança do outro. Eu entendo o que você quer dizer. Só que se você entrar nessa ótica minha, é como você passar todos os dias e você chutar um cachorro, porque o cachorro um dia já fez alguma coisa com você.
Então você, toda hora que você passa, você xinga aquele cachorro, você faz alguma coisa porque você já está nesse costume. Vai chegar um momento que se o cachorro não fizer mais nada com você, você vai chegar em casa e você vai dar um chute naquele cachorro, o cachorro nem reclama. Você vai chegar e você vai fazer, mas o cachorro não reage. Então a tua própria consciência vai dizer que você está lutando sozinho, não tem mais. Então se eu mudo, se eu fazia e a pessoa reage e eu deixo de fazer, não tem mais como ela, que graça tem a pessoa fazer que o outro não tem reação? Então, quando um faz e o outro faz, quem é que está aqui no meio brincando e passando o rabo o tempo todo? Onde é que a gente está deixando de verdade a parte espiritual do inimigo entrar? Onde é que eu estou simplesmente deixando a minha parte ruim de ego entrar, que eu não posso baixar, e eu mudo? Eu mudo. Eu mudo, eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de amar. Eu posso até não gostar, mas eu sou capaz de amar, porque eu quero ver Deus em você. Eu vou fazer o esforço do mundo para ver Deus em você. Eu vou fazer tudo, eu vou botar esse galo na panela, eu vou rebuscá-lo, eu vou fazer tudo, para ver se nessa azeitona só tem caroço ou óleo mesmo. Depois de tudo, se eu disser, acabou, deu, não teve mais jeito, eu não vou pedir perdão a Deus porque eu simplesmente não aguentei. Eu vou pedir perdão a Deus porque eu fiz uma escolha muito errada, não era ali mesmo que tinha que estar. E às vezes você está comendo o juízo da outra pessoa, querendo tirar de uma azeitona que não tem mais nada. Não tem mais nada, mas você fez a sua parte, você tentou, você espremeu, você podou, você fez tudo. A árvore não deu, aí sim você vai lá e lança. Entende o raciocínio? Só que a árvore só vai mudar porque você fez a mudança. A mudança foi em você, o solo quem remexeu foi você. Você mexeu tudo, essa árvore foi plantada, cimento foi colocado ali. Se tiver de dar alguma coisa, vai ter que dar. Agora, você já fez tudo, não conseguiu, aí não tem jeito mesmo. Deixa eu ver o Diego. Nem Deus te muda se você não quiser. Não, aí não tem jeito. Aí também, quando parte assim para a pessoa ser fechada e ser aquilo, você rebuscou. Aí você chegou nesse ponto, rebuscou, a pessoa não vai querer mudança. Então, o problema não está em lugar nenhum. Está na pessoa que está no lugar errado. Não tem relacionamento. Se está uma coisa muito errada e você tem que chamar na chincha, você tem que conversar, você vai ter que acertar, ou os dois querem ou os dois não querem, porque não vai adiantar ficar aqui como a santa ralando o joelho a vida toda para chegar no final achando que o marido ganhou maturidade. Ganhou foi doença, não tem mais o que fazer na rua e volta para morrer em casa. Foi maturidade uma coisa dessa? Não, não foi. E a pessoa gastou a vida toda fazendo oração. Casamento não é oração que salva, não é Espírito Santo que salva, não é amor que salva, não é nada. Você tem que ter conhecimento seu e dele e ver o que é que vocês querem. Com conhecimento, com discernimento, com entendimento, aí você estabelece. Sabe aquela casa na rocha que você tanto nos ensina? Firmar na base. Se não firmou na base, quando eu vou mexer nas bases, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou chegar na coisa que está ruim, eu vou tentar edificar, fazer tudo, fazer sustentação. Ah, não vai dar sustentação? Então não tem nem casa. Vou ficar levando muito tempo só para ver a maré levar? Então já dispensa, né? Casamento é acordo de duas pessoas, a Sheila. Casamento é acordo de duas pessoas, querendo fazer dar certo. Se dois querem, vai ser, se dois quiserem, se os dois quiserem, né? Se não, vai ser só um, não, peraí. De duas pessoas querendo fazer dar certo. Se dois quiserem, vai. Se só um quiser, é desafiador. Se só um quiser, não é nem desafio, né, Sheila? Se só um quiser, é escravidão, e a pessoa que entrou nesse desafio, ela vai morrer frustrada, porque não vai conseguir nada. Casamento não é feito a um só, né? Aí o Diego coloca aqui, ó. Inclusive, tem casamento que vai de mal a pior, porque a mulher usa o sexo como moeda de troca ou como um troféu. E eu vou chegar nesse lugar aí, viu, Diego? Só usa essa moeda de troca porque a necessidade é sua, tá? A necessidade é sua e é certo, foi assim que Deus quis. A necessidade é sua, você não tem discernimento, não pensa, então a mulher não tem discernimento, e aí estão naquela base que a Sheila ensinou, estão colocando essa casa, esse relacionamento, é rocha ou é areia? Porque vai chegar um momento que nem sexo a pessoa quer mais, e aí, ficou o quê? Uma vida toda de quê? Né? Porque necessidade é que nem dor de barriga, meu amor. Dá, uma hora passa, né? Coitado do cachorro, né? O Diego coloca, quando um faz e o outro reage, isso acontece sempre, nada muda. É simplesmente você alimentando o vício emocional do outro, que não tem o que fazer, vão viver uma vida assim, e quem está no meio, porque no meio você já deve ter feito uma família, o que é que vai acontecendo com esses filhos? Vão aprendendo a levar um relacionamento podre também para ter o deles. Né? E aí tudo se perdeu. O que era plano de Deus, o que era projeto de Deus, vai simplesmente se perder, né? Diego, a mulher casa, abandono
que o homem vai mudar. A mulher casa, né? Deve ser assim, achando. Tá no claro, fica ruim de ler. A mulher casa achando que o homem vai mudar. Ele não muda. O casa acha que a mulher não vai mudar. E ela muda. Casa não, homem. Eu sei o que é que você está querendo dizer. Ele acha que casou com aquela princesinha, ela vai ficar o tempo todo, né? Aceite. Problema de casamento. Deixa eu ver essa reflexão da Sheila. Essas conversas rendem. Tenho algumas reflexões sobre isso. Quando a vontade só de um deve ser atendida, não é vida saudável. Anulação de identidade. Rende, né? Rende mesmo, Sheila. Problema de casamento, escreve, tatua. É simplesmente porque o marido não faz o que a mulher precisa, necessita que seja feito. O que ela quer que seja feito. E a mulher, a mesma coisa com o homem. Então, eu quero pescar, mas eu detesto minhoca, mas eu quero pegar peixe, vai ficar olhando. Então, se eu quero do meu marido alguma coisa, e olha que isso aqui a gente tem que trabalhar uma eternidade, de novo, se eu quero do meu marido alguma coisa, eu vou ter que fazer o que ele quer. Não tem como ele não fazer. E a mulher, do mesmo jeito. Se o marido quer essa necessidade aí que o Diego trouxe, como é que tu vai ter essa necessidade satisfeita se você chega em casa de bigode feio, virado, sempre tem um cocôzinho ali no bigode, sempre tá com a cara virada, sempre tá ruim, sempre tá ruim. Então, quando é de noite, você quer que a pessoa olhe para você e diga, meu amor, meu príncipe, né? Não vai rolar, gente. Então, mulheres e homens têm necessidades diferentes, tá? Não sabemos o que queremos. Primeiro, já começa porque a gente nem sabe o que quer da vida. Quer estar ali? Não quer? Você tem escolha. Então, escolha se você quer estar ali. Se você quer estar ali, faça daquilo algo bom. Você tem escolha. Não fique por causa de uma coisa, nem por 2, nem por 10. Você escolhe e se você escolher, então pronto. Não reclama mais de nada. Escolheu. Já sabe o que é que tem. Primeiro, a gente não sabe o que a gente quer. E depois a gente não procura saber o que é que a outra pessoa quer, tá? Agora, Diego, onde a gente tem ali, né? No Gênesis 1, não, Gênesis 5, capítulo 1 e 2, mas principalmente no 2, quando Deus cria o homem e cria a mulher, e toda vez que você vem eu trago essa polêmica, né? Quando Deus cria o homem e cria a mulher, e depois que ele cria, que ele tem a sua criação, e ele os chamou, em algumas traduções chamou de Adão, né? Mas ele criou o homem e a mulher junto. Ou em outras traduções ele vai dizer assim, e depois da criação feita, os chamou de homem, né? Quando ele cria isso aqui, ele cria o quê? Ele cria o homem, como o tubarão, e ele cria a mulher, homem. O tubarão, fêmea. Então, ele criou, na sua criação, espírito igual, necessidade no natural de macho e de fêmea. As nossas necessidades, para o que Deus queria trazer para o mundo, são diferenciadas. E assim, porque são diferenciadas, por questão nossa, né, da nossa biologia, a gente vai ter necessidades diferentes. Então, a primeira necessidade do homem, do ser humano macho, deixa eu ver aqui, desafio grande, Maria. Uma vizinha apanhava muito do marido e perguntei por que ela não se separava. Ela falou que é porque ela não sabia fazer nada, e aí não teria como se sustentar. Então, aprendeu alguma coisa na vida, né? Aprendeu a dar o lombo para apanhar e comer. Porque se ela não aprendeu até agora, por que ela não parte para aprender? É débil? Não, se é débil, pode aposentar. Ué, para que é que a gente paga imposto, né? Para poder socorrer os irmãozinhos? Então, se é débil, vai e aposenta. Para quê? Para poder ter o que comer. Então, a pessoa simplesmente, que nem diz a nossa amiga Sheila, a pessoa não sabe nem qual a identidade que tem. Por que é que está aqui deixando que isso é pior do que você fazer a tal da idolatria. Você está idolatrando tanto o teu Senhor, né, que seja a barriga para não passar fome, ou que seja o homem que está pagando as suas contas, que você se esqueceu que é um filho de Deus e que veio aqui com propósito, tem que produzir. Você só se esqueceu disso. Então, eu pergunto, a pessoa diz isso. Você tem opção, mas eu vou tirar a pessoa de lá? Não, porque a pessoa também tem escolha. Ela escolheu viver desse jeito. Ela escolheu viver desse jeito, o marido escolheu também viver desse jeito. Aí a gente tem o quê? A gente já fala o que pode. A pessoa não quer, como é que tu vai socar nada na cabeça dela? Mas vamos para a nossa necessidade. Há algumas necessidades diferentes aqui, porque eu quero trazer por que o homem e a mulher, com suas necessidades, as suas diferenças,
como cônjuge, por que a coisa não dá certo? Então, a primeira necessidade do homem, Diego de Jesus, você acha que é o quê? E aí a mulher desvirtuada que vai começar a colocar panos quentes, tudo que ela quer, não tem condições de sentar como um ser de luz, um ser capacitado, um ser que merece respeito, um ser que coloca o homem no lugar dele, para poder ser amada, respeitada, querida e tudo que tem direito, ela só usa o quê? Ela usa da necessidade dele. Vamos resgatar essas mulheres mortas. Morta-viva, né, Sheila? Ó, a primeira necessidade do homem macho é o sexo. Mas Deus quis que fosse assim. Você só tem que entender que tudo que é feito na gente, tudo que foi colocado, Deus tem o propósito dele. A gente não tem que estar mudando as coisas de lugar achando que sabe mais do que Deus. Então, a primeira necessidade do homem é o sexo. E isso é muito natural. Por que é natural? Porque ele é fonte. Ele é a fonte da geração. Ele é fonte dessa geração. Ele carrega as gerações futuras. Lá que a gente costuma brincar dizendo que está pendurado no saco. Pois é ali mesmo que está as gerações futuras, tá? Ele é o progenitor de todas essas gerações. Ele, aqui no reino, ele é a fonte das sementes. Então, se tem floresta, se tem famílias, se tem filhos, eu não estou discutindo se estão sabendo fazer uso dessa semente. Eu estou dizendo que é ali. Então, é por isso que ele tem essa necessidade. Para ele, como homem, não cabe o que cabe na nossa necessidade. A gente não tem essa necessidade sexual. Porque a gente precisa gerar filho, a gente precisa amamentar, a gente precisa dar nutriente. A gente não precisa dessa necessidade desesperadora. Por isso que a gente tem ali, para ser entendido também, ali a nossa ruptura. Nós temos uma interrupção. Nós temos aqui, para isso, todo mês um descanso. Nós temos ali a nossa menstruação. Mas por que o homem não menstrua? Porque ele não pode parar com a sua fábrica de espermatozoide. Então, para a gente tem o nosso ciclo, a gente não precisa. Daí a necessidade de um ser diferente do outro. Ele necessita estar cada vez mais tirando, porque o estoque está cheio. E a mulher necessita do quê? A mulher necessita de carinho, de compreensão, porque para ela fazer aquela pausa também, ela vai sofrer, ela vai inchar, ela vai perder sangue, ela vai passar dor. Ela vai ter de tudo. Se ela gerar um filho, ela tem uma pausa maior ainda, porque ela vai ter 9 meses para estar ali sem passar por aquela dor, mas ela está gerando um filho. Ela está gerando, ela está dando tudo. Então, mesmo que esse homem, com a necessidade que tem, ele precisa ter todo o respeito, todo o amor, todo o carinho. Por quê? Porque ele agora tem uma companheira que está gerando aquilo que ele tinha que fazer como um criador, como um procriador. A função dele está sendo abençoada. Ele é responsável por aquela função, mas está acontecendo. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui o que é que você colocou. A Sheila, vamos resgatar essas mulheres. E o Diego, Maria, por que Jesus não casou? Você tem algum posicionamento sobre isso? Ele não casou e eu vou chegar nesse ponto ainda hoje. Você parece que vem exatamente mandado. Ele não casou porque ele já tinha a esposa dele. Quem disse que ele não casou? Só que ele casou com toda a igreja. Ele não precisava de uma mulher para estar para cima e para baixo. É aquilo que muitos não querem, não aceitam. É cada um lá com sua doutrina. Jeane, seja muito bem-vinda. Que muitos não são a favor do padre não casar, de viver o celibato, de ser uma pessoa casta. Porque uma pessoa que tem uma família, nem a igreja é mais importante do que essa família. A pessoa que tem a sua mulher, o homem como um provedor, que tem a sua mulher, nem a igreja pode ser mais importante. Por isso que a igreja lá, né, o Concílio Vaticano vai trazer que a igreja do homem é doméstica. Ele não pode colocar essa competitividade. Então, Jesus foi quem mais casou. Ele nunca disse assim, ó, vai lá e ame a minha igreja. Vai lá e ame sua esposa. Vai lá e conhece. Foi você que tirou ela de uma casa. Você entendeu? Casou com a gente, isso mesmo. Casou com a gente, né? Então, não cabe pra gente essa interrupção pra gente não, pros homens essa menstruação, porque eles não podem parar, tá? Então, eles foram feitos para ter essa fonte mesmo. Cada vez que eles liberam o esperma deles, gente, é mais de 500 milhões de espermatozoides. Então, onde é que está essa geração? É para aquilo mesmo que foi feito, tá? Por isso, Deus sempre preferiu o homem macho para dar o nome de você vai ter essas gerações. Mas por que foi tratado diferente a mulher? Porque não tem como colocar a mulher para procriar tanto. Ela é a recebedora.
E por ela ser recebedora, por ela ser a receptora, ela vai ter a função dela, a necessidade dela, o jeito que Deus quis que foi desse. Então, quando Deus disse a Abraão, de você sairá nações, ia sair por onde? A partir do primeiro filho. Mas tem que sair dos seus espermatozoides. Assim como também fez com Jesus, você vai ser a fonte de uma nova geração. Tinha que ser um Jesus homem, não podia ser um Jesus mulher. Só que eu, Abraão, você, Jesus, não o Cristo, mas Jesus, nós somos do mesmo jeito, da mesma matéria. Do mesmo jeito que Deus teceu, do mesmo jeito que Deus soprou, na mesma espiritualidade, com a mesma liberdade. Só que cada um com necessidades diferentes para poder cumprir o que o dono da vida quer, enquanto você estiver aqui no plano natural. Verdade, Diego, não é verdade? Atacam o padre mesmo, e foi decisão dele. Porém, a galera quer obrigar ele a casar, para poder ele ficar preocupado com uma mulher que está nas dores de parto, que está com o filho gripado, que está precisando do pai cuidar. Pai foi feito para isso mesmo, para trabalhar, para cuidar, para sustentar. Por que aqui a gente aceita que o diácono seja casado, e tem que ser casado mesmo, não pode ser solteiro? Não pode ser largado, tem que ser casado para mostrar que dá para viver como marido e mulher e ter uma família. Mas ele só vai ser o administrador. Ele não vai confessar, ele não vai se preocupar, ele não vai ser o pai. Ele vai ser o mordomo da casa. Ele vai botar o direcionamento da igreja. Mas o pai mesmo, o pai espiritual, o mentor espiritual, ele tem que se preocupar com a comunidade dele. Porque não é fácil ter uma família. Então, quando os evangélicos têm ali um pastor que está muito dedicado à família, ele está pecando a família, a igreja. Ele está deixando a família dele, né? Porque é danado para Satanás tentar a família dos evangélicos. Para quê? Para desmoralizar o pastor? Ali já é um aviso também, às vezes você está passando muito tempo na igreja, não está olhando para sua casa, para sua filha, para seus filhos. Então, não porque eu estou na palavra. Está na palavra, mas tem que estar na ação. A palavra, a oração sem ação não quer dizer nada. Então, você tem que ser o espelho de tudo. Né? Não quero entrar nesse tema aí não, né? A Sheila coloca, o homem é formado para ser pai. Isso. Diácono casado para mostrar que dá para viver, foi ótimo, exatamente. Ele tem que ser exemplo. Como é que vai poder pegar o padre está cuidando de toda a comunidade, mas o diácono só está administrando. Então a primeira coisa que ele tem que administrar para ser exemplo é a família dele. Ué, tô errada? Como é que você vai ter alguém? Não, não pode. Não pode, não é aceito, tá? Então, por isso, Deus deu essa preferência aos homens, para poder, o que eu quero hoje relaxar, é o seu coração de mulher. O seu coração de mulher que não quer fazer essa pausa e saber por que Deus fez essas coisas desse jeito. Então, quando Deus disse a Abraão, de você sairá nações, gerações, foi por causa disso, porque você é a fonte geradora, tá? Assim também como ele disse para Jesus, de você sairá também uma nova geração. Tá? Deus nos deu, né, para resolver essa necessidade dele. Deus deu para a gente, para os homens, para vocês, tá, Diego? Vocês são muito extraordinários. Vocês ganharam a nós de presente para vocês terem como satisfazer as necessidades de vocês. Aí você diz assim, então é por isso que eu uso uma mulher. Aí você, a hora que você estender a mão para fazer uma oração, você vai tomar um peteleco, porque você não está honrando o ventre de onde você saiu. A mulher, ela é quem recebe a vida, mas a vida só sai se a mulher deixar. Então você só está no mundo porque uma mulher deixou. O homem carrega a geração, mas se a mulher quiser, não tem geração nenhuma. Por isso que cada ser com sua necessidade, tá? Então Deus nos deu para estar resolvendo essa necessidade aí dele, e a gente vai ter que entender que as nossas necessidades são diferentes porque a gente gera a vida, a gente permite a vida chegar e a gente cuida da vida para entregar para o mundo, para poder fazer novas vidas maravilhosas, tá? Aí você imagina um homem que você, agora eu vou pegar um pouquinho pesado para o nosso lado, o homem que tem essa bendita dessa necessidade, e você, por ser muito santa, você por ser muito espiritualizada, então você chega com aquele homem lá, né, que não sabe se comportar como um homem, mas ele tem a necessidade dele. Então ele não faz o que precisa ser feito durante todo o dia, durante toda uma vida, mas toda noite ele quer que você satisfaça a necessidade dele. E aí você começa a orar, você começa a pedir. Eu tinha uma palestra, né, em que o Jorjão falava o seguinte, às vezes você chega a pedir para esse homem se aquietar, para esse homem, né, tirar esse cão que está dentro dele, porque ele só quer pensar em sexo, só se lembra de você para fazer sexo, não faz nada do que você quer,
né? E aí você pede para Deus dar um jeito, e aí o homem vira viado, aí o homem deixa de lhe procurar, o homem deixa de não sei o quê, e aí você diz, o que é que está acontecendo? Ou o pior de tudo, né? Você não satisfaz as necessidades dele, ele carrega essa necessidade, vocês se juntaram, não conversaram, não sentaram, eu vou lhe mudar. É isso que você quer? Então vamos ver aqui o que é que pode se acertar. Porque você não pode querer algo de mim que você não está me dando também o que eu quero, né? Apertou o botão e o botão agora esquentou, né, Diego? Então, quando a gente tem de satisfazer essa sua necessidade, como é que você quer que essa sua necessidade seja satisfeita? Porque você também vai ter outras depois dessa. E nós temos as nossas. Então, não é melhor que eu me conheça e conheça você e a gente vá lá e faça o que tem que ser feito? Então, quando o homem chega frustrado, arrebentado, irritado, porque já teve um dia de trabalho muito ruim, né? Já teve esse dia de trabalho muito ruim. Aí ele também não disse nada, não fez nada para você, ele chega, você não, né, não quer saber, não pergunta, não está ali, e ele lhe procura, você também não quer. Por quê? Porque já está irritada, porque a criatura saiu de casa, saiu chutando balde, saiu chutando não sei o quê, e você, né, minha filha, faz aquela história, ao invés de fazer como o Diego disse, tá usando o sexo para conseguir o que você quer, você também diz assim, agora também não tem, tá? Porque eu já lhe acostumei que você é um viciado em sexo, então essa semana eu vou trancar aqui a fábrica. Tal mês eu vou trancar a fábrica. Por quê? Porque você está na minha mão. E aí tu sabe o que é que vai acontecer? Essa pessoa, por mais que seja temente a Deus e o inimigo gosta dessas brincadeiras, você acha mesmo que vai passar na frente dele uma mocoronga? Você acha mesmo que vai para... Não, vai ser aquela secretária bonita, vai ser aquela amiga do trabalho, que já são muito compadecidos, que já são amigos, e vê a pessoa andar, porque o homem começa logo a andar nem sem puxar as pernas, né? Parece que está arrastando o peso do mundo. E a pessoa viu chegar um dia, viu chegar dois, e sabe que é uma boa pessoa e começa ali, meu amor. É ali que se começa, né? O que é que você tem? Tô vendo que você tá diferente. Não, não é nada não, problema particular. 1, 2, 3 vezes. Pô, tu não quer se abrir comigo? Nós já estamos trabalhando há tanto tempo, nós somos amigos. Se eu puder ajudar, né? Vai buscar na rua que não acha em casa. E acha assim, com os amiguinhos, né? Vai ali, ajeita, então. Às vezes é o patrão que tem uma empregada que está ali mais cuidadosa com ele. Então, para ajudar, ele começa também a compartilhar. E aí, né, já viu, começou a compartilhar, abriu a brecha, isso mesmo, Diego. Abriu a brecha. E nessa brecha vai, conversa vem. O cara vai dizendo e a menina começa a dizer, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que sua mulher faz uma coisa dessa com você? Você que é um homem bom, você que não sai, você que não sei o quê, você que não sei o quê. Você e começa, e você, e você é um cara tão bonito, pronto, nasceu. Gente, eu sei muito bem o que é essa história, tá? Eu tenho uma família que vem disso, graças a Deus, né? Hoje, graças a Deus. Mas eu tenho uma segunda família, em que eu tenho, graças a Deus, vários irmãos, porque começou assim. Não começou porque mãe se prendeu, mas começou porque o meu pai viajava muito, ficava sem mulher, né? Terminou se envolvendo com a secretária. Foi homem suficiente para não deixar essa menina também pelo meio do mundo, não. E era tão homem que sustentou as duas famílias até o último dia. Não foi até o último dia, porque já no fim do tempo, ela que largou ele, né? Mas eu tenho, graças a Deus, 8 irmãos, porque são assim. E ele ficou com as duas famílias, não largou lá nem largou cá, porque ele tinha um monte de filho para tudo quanto era lugar. Se o homem tem necessidade de sexo, meu amor, pai era um estritamente necessário. Pensa no homem necessitado. Porque nós temos irmãos nascidos no mesmo dia, de um lado e do outro. Tu tem uma ideia. Temos irmão que um faz no dia 7, outro faz no dia 8, outro faz no dia... Era um filho lá, um filho cá, um filho lá, um filho cá. Aí você me pergunta, como é que você tem 17 irmãos? Desse jeito, tá? Pai sabia as necessidades que ele tinha, mas não abandonou ninguém, não deixou ninguém dizer, esse é filho daquela, nem filha daquele, não. É tudo filho de Espírito Viana. E vou cuidar porque são meus. Então, pronto. Pai era topado, tá bom. Ele que se entenda lá com Deus, né? Então esse homem vai trabalhar frustrado, vai chegar sempre ali uma menina, uma amiga, né, querendo ajudar, e o inimigo só estava esperando esse momento. Só que depois que acontece, se esse homem não é um homem como meu pai, que vai cuidar dessas duas famílias, o que é que ele fez? Ele mexeu na casa de maribondo, às vezes ele deixou até uma menina grávida, que é o que meu pai um dia me disse, minha filha, que eu questionava. Você queria estar me defendendo em algum lugar e alguém chegar para você e dizer assim, seu pai não passa de um safado, um pilantra, porque eu sou filha dele. E ele nunca me assumiu. Então, quando a gente viu que estava envolvida, ela já estava grávida. É aquela história, não perco minha viagem não, eu vou lá e já, pá. Pai era assim mesmo, era um filho para cada lado. Casamento não é um jogo, é um reino dividido. E
Casamento não é um jogo. Um reino dividido não prevalece. Exatamente. Então, a gente tem que entender que quando você abre essas brechas aqui para o inimigo, às vezes foi porque a esposa não soube usar dessa sabedoria. O homem tem as suas necessidades. Você já sabia. Agora, você acha que é fácil? Qual é mesmo a necessidade do peixinho? Receber a minhoca. Não interessa que o marido não goste de fazer o que a esposa não gosta. E não interessa que a mulher não gosta de fazer aquilo que o marido não gosta. Levar tudo para o lado espiritual, né? Essa necessidade do marido precisa ser resolvida. Então, às vezes, até mesmo quando ela quer fazer um jejum aí para mais religiosas, ela tem, a Bíblia manda, antes dela fazer isso, ela vai ter que aprender, ela vai ter que ir lá perguntar para ele se dá. Por quê? Porque quando Deus fez a fábrica do espermatozoide, já sabe que está explodindo. Então, se ela sai, se ela viaja, se ela não sei o que, ela está abrindo brecha, né? Então, quando ela vai precisar até mesmo fazer uma oração, ela precisa ter esse conhecimento e saber dessas necessidades dele e com sabedoria edificar a casa, chegar junto e perguntar. A Bíblia diz assim, ó, mulher, antes de você se consagrar, antes de você orar, antes de você jejuar, peça permissão para o seu marido, porque ele conhece a necessidade que esse marido tem. Então, se ele não, a mulher está jejuando, eu não posso tocar nela, a mulher está não sei o quê, eu não posso tocar nela, vou tocar lá fora, tá? E para isso você é só procurar lá. 1 Coríntios capítulo 7. Quer ter um relacionamento, deixa eu ver o que é que o Diego coloca aqui, ó. Minha mãe teve 3 filhos e cada um de pai diferente. Meu pai teve vários filhos com mulheres diferentes. Se eu não quebro esse ciclo, eu estava indo pelo mesmo caminho. É importante, né, Diego? É importantíssimo a pessoa tomar esse discernimento. A herança do teu pai, boa, você permanece. A herança da tua mãe, boa, você permanece. A herança que vem, esse jugo que vem familiar e espiritual, você só recebe se você quiser. Senão você renuncia. Mas não é simplesmente dizer, é partir para a ação. E aí todo tipo de tentação vai vir, todo tipo de aborrecimento vai vir. Por quê? Porque já se carrega aquilo no genes, já se carrega aquilo no peso espiritual. Então as fraquezas que aquela família tem, Satanás já sabe. Então o que é que eu tenho que fazer? Me fortalecer cada vez mais no espírito, tá? Quer ter um relacionamento santo? Se não quiser ser, né? Esse ser apenas espiritual, apenas esse anjo aí que não precisa de sexo, você primeiro começa a entender o seu marido. Né? Entenda que ele tem essa necessidade mesmo, que essa necessidade é de multiplicar, é o controle da geração. O que ele tem, que está lhe enchendo o saco o tempo todo, não é um demônio não, é necessidade mesmo. Aí, para você salvar o seu casamento, você vai saber dessa necessidade dele e vai saber das suas necessidades e vai negociar com ele. Qual a melhor necessidade que você tem, que ele pode fazer, para você realmente satisfazer essa dele e ser bom para os dois. Porque não dá simplesmente porque ele está necessitado, você morrendo de ódio se entregar para ele. Aí é onde você entra naquele coabitar com esse vaso fraco, dando honra a ela. Então esse homem ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter discernimento, ele tem que chegar conquistando. Ele é o dono daquela obra-prima. Então já que ele tem um espírito aí competitivo, já que ele tem vontade de dominar, ele domine. Mas ele domine, né, desse jeito, dando a honra a essa pessoa, né? Graças a Deus você quebrou esse ciclo de maldição, Diego, isso mesmo. A necessidade, essa era a maior necessidade do homem. E agora, qual será a necessidade da mulher? A necessidade da mulher, do mesmo jeito que o homem tem necessidade de sexo, né? Essa necessidade é a afeição. A mulher, ela sofre de uma afeição, ela tem, é como se fosse uma carência eterna. Ela quer atenção, ela quer ser cuidada, ela quer tudo isso. Então a afeição é a necessidade da mulher, tá? Ela vai estar necessitando que o marido esteja com ela onde ela estiver. Ela quer, é como se fosse um troféu para ela também mostrar que o marido cuida dela. Então ela está com os amigos, com as amigas, ela gosta que o marido chegue, ela gosta de sair com ele de mãos dadas, de mão no pescoço. É como o peixe, meu amor. Você quer comer o peixe assado, você leva uma minhoquinha para ele primeiro comer a minhoca dele, tá? Então se você precisa, ela precisa de afeição para poder lhe dar um sexo bom. E você precisa de sexo, tá? Então, de manhã, o que é que você tem que fazer? Quer sexo de noite? Já leva café na cama, já diz umas palavras bonitas. Durante o dia, liga, pergunta como é que tá. Se tem problema em casa, pergunta se foi resolvido. Dê atenção. Dê atenção, tá? A Sheila coloca aqui.
No primeiro dia eu tinha colocado um desafio gigante, uma luta enorme. E a mulher submeta ao marido, o marido submeta a sua mulher. Amar e cuidar sempre. Então aqui você vai de manhã, você já começa com suas surpresas, você já começa cuidando do seu ambiente da noite. Se eu quero envelhecer bem, eu já me cuido desde cedo. Se eu quero dormir uma noite bem, eu já cuido dela também desde cedo. Então na hora do almoço, na hora do café, na hora perto de chegar. Quem sabe você até pode chegar, principalmente hoje em dia, que trabalha homem, trabalha mulher, se sou um troféu, né? Você faz tudo isso, né, Diego? Você é top. Então, se você chega e sabe que tem criança, você vai buscar a criança antes dela. Se você chega e sabe que vai, né, a vida de mulher, vai chegar e vai ainda fazer comida, vai botar banho nas crianças, vai lavar roupa, vai não sei o quê. Caracas, você chegou, não tem vida de homem nem vida de mulher, não. Existe uma vida de uma família que precisa esse império crescer e de noite você tem as suas necessidades satisfeitas, porque você já deu a necessidade dela, que foi a afeição, foi a atenção, foi cuidado. Você já provou para ela, sem dizer uma palavra, se você quiser, que você está presente. Eu estou presente, você conta comigo. Para o que você quiser, eu estou presente, tá? Então você vai ali, se você tiver, meu amor, na frente dos outros, tá comendo, saiu com ela, faça ela ser a pessoa mais importante do mundo. Comeu um lanche, divida no meio, dê a maior pedaço para ela, estou tomando um suco, divida mesmo. E se alguém perguntar, por que você está fazendo isso? Estou dando afeição, estou dando atenção, estou dando carinho. Essa mulher vai se sentir, de noite você não tem outra história não. Então tudo o que você fizer, se você fizer desse jeito, quando você chegar em casa, preparar uma janta, ou já ter trago, passou em algum lugar, você vai chegar primeiro? Passa em algum lugar, traz um jantarzinho, ou ajuda ela. Não, eu não sei qual a comida que vai fazer, mas todos os dias eu sei que a gente precisa ou fazer arroz, ou se ela vai fazer, eu vi que está o bife tirado, eu posso adiantar. Eu posso deixar a pia do jeito que ela já gosta, eu posso fazer, bom, ela vai chegar, vai fazer a janta, eu estou vendo que tem aqui algumas coisas fora do lugar. A rotina dela você tem que participar. E depois de vocês fazerem, pede para sentar um instante com você, dê um carinho, dê um abraço, pegue nos pés, saiba que os pés da gente carregam muito peso. Então você vai lá, nós, para poder andarmos elegante, linda, os dedos ficam ali corroídos, então você vai lá, dá uma massagem no pé dessa pessoa. Na hora do banho, oxe, já botou a criança para dormir, ajuda a botar as crianças para dormir, vai lá, toma um banho junto, esfrega as costas dessa mulher, sem interesse ainda, tá? Você ainda está só plantando. E depois você deixa ela à vontade, deixa ela assistir a novela, ler o livro que ela quiser. Só chega depois perto dela e diga assim, eu estou indo dormir. Pronto. Acabou, esse homem é uma bênção, né? Concordo, Maria, mas quando você faz e já vira rotineiro, rola ainda uma cobrança a mais, nunca será ótimo. Será. Então, sempre que tiver a mais e você sabe que dá, Ramon, seja muito bem-vindo, e você sabe que dá para fazer, você vai fazer. É aquela história do você fazer sem expectativa. Por que você está fazendo? Maria, como é que eu posso fazer para não ter expectativa? Porque o seu maior interesse é estar com uma família boa e bem. Se exige um pouco mais do seu sacrifício, você faça. Porque, no fundo, o seu prêmio é ver qual foi a minha medalha. O que eu queria, eu consegui. Não tem o que a pessoa dizer. Mas vai dizer o quê? Para quem? Se não tem mais o que dizer, bem. Ah, era isso que faltava, só que você faz tranquilo, vai virar rotina. Ah, virou escravo, senta, conversa. Aí tá uma pessoa só dando, com o outro só recebendo. Não, lembra que a gente vem aqui construindo dois, tá? Então 2 a 2, não dá para construir sozinho, tá? Então você vai fazer isso com todo cuidado, com todo carinho, tá? Se você só simplesmente, depois de ter feito tudo isso, você disser que você só vai dormir, você vai ter a melhor noite de sono, tá? A Bíblia ordena a vida toda, desde Gênesis até Apocalipse, que o homem ame sua esposa. Você não vai encontrar essa ordem. Mulher, ame seu esposo, mulher, ame seu marido. Não. Vai estar lá sempre dizendo que o homem ame a sua esposa. Por quê? Porque Deus sabe dessa necessidade da mulher. Então não troque, tá? Não troque a necessidade que ela tem das suas palavras, achando que não teve com ela, não deu atenção, vou chegar com a caixa de presente. Você está viciando essa mulher depois, trocar tudo com você pro sexo. Tá? Então você também vai viciá-la de sexo. E se depois você chegar no final, você não estiver dando conta das balas na sua agulha, ela já está uma mulher viciada em sexo. Ela vai querer todos os presentes que você dava, sem lhe dar sexo, porque você já é quem não está dando, mas ela viciou-se, ela vai procurar sexo em outro lugar. Qual é a base mesmo que você está fazendo? A gente já sabe que a necessidade do homem é sexo. O que é que esse homem vai ter para ter um sexo de qualidade?
O que é que esse homem vai fazer, que é a necessidade dela, que é a afeição, que é estar se sentindo segura. Então não troque a sua companhia pela companhia de outros homens, não troque pela companhia de um bar. Valorize, dê essa afeição. Ele é uma pessoa competitiva, né? Isso vai estar lá, ó, em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo, e se entregou por ela. Ele não pediu, Diego, para você amar a esposa dele. Ele não pediu para você amar a igreja dele. Ele pediu para vós, homens, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Né? E assim como amou tanto que se entregou pela sua esposa. Então, você é quem vai ter que amar a sua esposa, é você quem vai cuidar. E ela vai aprender o que é que ele necessita para poder estar fazendo, tá? A igreja não pode ser mais importante do que a tua esposa. A igreja é doméstica, é você, a sua mulher, seu marido e os seus filhos. E daqui a gente vai lá para o salão para congregar, para poder ver o que é que a gente vai partilhar, para poder a gente conversar, para poder a gente sair dali, ver uma outra família que não está muito boa, ver um pai que não está se entendendo com o filho, praticar o perdão, ensinar. Isso sim, a gente vai lá para o salão e a gente vai congregar, porque tem um espaço ali onde nós que somos católicos, acreditamos que Cristo está, que o corpo seu está esperando, tá? A segunda necessidade que um homem pode ter é companhia e lazer. Então ele precisa da companhia dessa mulher. Ele precisa que ela participe naquelas tranqueiras que a gente diz que não presta. Quando ele vai pescar, que a gente não acha graça. Mas se a mulher que ele ama tiver com ele, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Aquele futebol nojento que a gente acha que não tem nada, mas se você sentar pelo menos quieta para ficar perto, ele vai gostar, tá? Então é fazerem aquilo que ele quer, ele necessita. Por quê? Por que a gente tira essa conclusão? Quando Deus viu Adão, que já tinha o espírito de domínio sobre tudo, Deus viu ele passeando e cuidando do jardim, que era a da natureza dele, era cuidar de tudo. Ele viu que ele estava andando só, estava faltando companhia para ele curtir aquele prazer que ele estava tendo. Então Deus foi lá e disse, não é bom que o homem ande só. Pô, vou dar uma companheira idônea para ele, tá? Então o homem já tem isso de proteção, de proteger o jardim, ter esse espírito aqui possessivo, o jardim era dele. Eita, Sheila, obrigado. Bebe água, Maria. Cadê a Adriana? Olha, muito amor nesse jardim. Ele vai cuidando, ele vai protegendo esse jardim. O espírito dele é de proteção, mas é também possessivo. E muitas das vezes a gente vai entender esse espírito de possessividade dele, e às vezes o homem não sabe se colocar, é como se essa possessividade dele, você não tivesse mais alma, você não tivesse mais vontade. Você vai fazer o que ele quer. Não. Ele só é o dono daquela joia rara. É dele, pertence a ele. Você quer a sua joia brilhando? Você quer a sua joia? Onde é que você vai botar uma joia rara? Se você tem uma luz, você não esconde. Imagina onde é que você vai ter e colocar uma coroa. Você quer uma coroa para colocar onde? Debaixo de um pinico? Não. A mulher é a coroa da sua cabeça. Então você vai querer essa mulher porque você é o seu troféu. Você vai ter uma mulher que lhe dá aquilo que você precisa e você tem para exibir isso. Então o homem, ele é um homem competidor. Ele gosta que a mulher participe dessas benditas coisas que ele faz aí. É o sacrifício que ela vai fazer. E ela precisa de quê? Porque ela vai fazer esse sacrifício de estar no futebol, de estar no lazer dele, que é dele. A gente nunca gosta do que eles fazem. Acha sempre sem graça. Ela vai fazer esse sacrifício. E qual é o sacrifício que ele vai ter que fazer? O que é que o homem não atura na mulher? E é necessidade dela. Porque eles são diferentes, têm diferenças. Então ela precisa que ele converse com ela. Ele precisa que ela... É necessidade. Do mesmo jeito que o homem necessita do sexo, do mesmo jeito que o homem necessita que ela esteja com ele no lazer, e ela necessita de afeição, ela necessita de atenção, ela também necessita conversar, meu amor. A mulher foi feita para conversar, é por isso que o nosso pensamento é tão assim, é tão criativo. Então, não adianta você dizer, mas não consigo ficar perto dela que ela fala demais. Então, fale com ela, dê respostas. Quando ela lhe perguntar, dê respostas. E a maioria das vezes, falar com ela é só ficar calado e escutar. Para no final ela dizer assim, o que é que você acha? É necessidade dela. Né? Terapia de Shibata, isso cura e liberta, né? Jesus diz com a sua esposa. Vamos fazer um comparativo aqui para a gente se encaminhar para o fim? Você acha que a sua esposa é pior do que a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Você é fácil para ele? Você como homem é fácil para Cristo? Aqui é tudo bem, eu estou profetizando. Como homem você é
bom para a sua igreja, você é bom para Cristo, que trabalho você dá para Cristo? E cada vez que você dobra o seu joelho, cada vez que você está ralado, para quem é que você socorre? E Cristo lhe vira as costas? Então, na hora que você quer conversar, o que é que Cristo diz? Vem a mim, minha igreja. Eu estou aqui, eu não viro as costas para você. Porque é que aquela que é a sua igreja, aquela que é para você amar, do mesmo jeito que Cristo amou a dele, amou a esposa dele, por que é que você não sabe amar a sua? Por que é que você não sabe escutar? Por que é que você não sabe conversar? Por que é que você não sabe discernir? Por que é que você não sabe fazer? Então tem alguma coisa errada, tem que cavucar mesmo. Como é que esse peixe quer comer minhoca? Não vai comer nada, vai ficar os dois olhando um para a cara do outro, tá? Então o homem precisa de uma mulher. Ele precisa de uma mulher, a mulher precisa de um homem. Uma outra necessidade do homem é de precisar de uma mulher que lhe dê orgulho, que lhe dê satisfação. Uma mulher inteligente, uma mulher que se cuida, uma mulher bonita. Uma joia para ele realmente apresentar. Por quê? Porque ele é possessivo, ele é competitivo, ele gosta de mostrar. Ele vai querer mostrar tranqueira? Ele vai querer mostrar uma mulher que não sabe calar a boca, uma mulher que não sabe se posicionar, uma mulher que quando abre a boca é para fazer vergonha, uma mulher que quando sai os trajes, o jeito é para fazer vergonha? Foi com isso que ele casou? Duvido. Então o que é que você fez para você conquistar esse homem? A esposa é a coroa do seu marido. Onde é que esse marido vai estar colocando essa coroa quando você não tem mais nada para oferecer? Tá? Provérbio 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. É você quem escolhe o que é que seu marido quer carregar, tá? Ramon, os dois precisam estar ansiosos em fazer o outro bem. Cuidar do jardim. Não é só molhar uma vez ao dia e cortar as ervas daninhas e adubar as outras coisas. Isso mesmo, Ramon. E Ramon ainda coloca, tem que haver diálogo, respeito, carinho e ousadia entre o casal. Às vezes a falta do cuidado e atenção faz com que um dos dois busque lá fora. Isso tu não sabe, isso porque tu chegou há pouco tempo, não sabe o que é que já rolou com essa história aqui do fora. Vê a live do começo, né? Diego coloca, minha esposa é um anjo, está comigo. Este tempo todo, não é para qualquer um. Não tem que ser escolhida. Pois é, né, meu amor? Eu sou uma coroa brilhante para a cabeça do meu marido. Se achei, vamos beber água, Maria, para poder desacelerar. Isso mesmo. Que aí eu entro, né, ó. Quando a Bíblia diz, gente, que o homem vai deixar a sua casa, a mulher vai deixar a sua casa para se ajuntar. Para se ajuntar. Então, se eu quero sair para me ajuntar com alguma coisa, eu estou indo de encontro, eu estou indo buscar, eu estou indo atrás. Concorda comigo? O homem para se ajuntar com sua mulher, a mulher para se ajuntar com seu homem e deixar a casa de papai e de mamãe, um veio atrás do outro, um foi atraído para o outro, um correu atrás do outro. Você correu atrás da mulher que hoje ela se transformou em outra coisa, mas foi atrás dela que você correu. Por que você não senta com ela e não conversa? Você não me conquistou, não era essa mulher. O que é que você mudou? O que é que você quer que eu faça para você voltar a ser aquela mulher que me conquistou? O que é que está faltando em mim para eu ser esse homem que você foi conquistado por mim? Então o que é que a gente precisa fazer aqui para transformar, para poder ir buscar? Então o homem ele quer essa mulher para estar mostrando, ele quer uma mulher que aconselhe, ele quer que essa mulher fique com ele o tempo todo. Agora, para você fazer esse homem correr atrás de você de novo, você só precisa conquistar de novo o coração dele, tá? Você é o ornamento dele, então conquiste, se arrume, se posicione, né? Seja essa pessoa de respeito, essa pessoa de orgulho. E a mulher, isso era o que o homem necessitava, desafio diário, né? Realmente fazer acontecer a decisão. Ó, se o homem tinha essa necessidade de ter essa mulher desse jeito para ser a coroa dele colocar na cabeça, como é que essa mulher vai ser a coroa, tiver a necessidade dela? Como é que ela vai ser essa coroa dele? Então a maior necessidade da mulher é ter estabilidade. Como é que ela vai ser uma pessoa bonita? Como é que ela vai ser uma pessoa cuidada se você não tem estabilidade? Estabilidade é aonde, Maria? Ué, tudo que a gente faz tem uma troca. Você acha que a gente troca beleza, troca roupa, troca uma boa comida, troca uma boa alegria? Por quê? Não, porque isso não traz felicidade. Mas também, meu filho, a falta dele não traz nada. Então você precisa ter estabilidade financeira. Se você tem uma estabilidade financeira, então essa é uma necessidade da mulher, que o marido esteja estabilizado, que ela não se levante todo dia desesperada se vai pagar a conta. Como é que ela vai fazer uma unha? Como é que ela vai fazer um cabelo? Como é que ela vai comprar uma maquiagem? Como é que ela vai comprar um perfume? Como é que ela vai se apresentar bonita para você? Aí você vem com aquela história, não, eu não me importo com a beleza física. Conversa, você vai pegar uma coroa de lata para botar para mostrar para seus amigos?
Você vê na mulherada dele toda ela bonita, porque a mulher se veste uma para outra. Então você vê a mulherada dele toda bonita, toda perfeita. Ah, não, Maria, mas a gente é evangélico. Sim, então compre o melhor véu, dê a roupa de linho para a sua coroa brilhar, dê o melhor sapato. Né? Se usa burca, então que seja a melhor burca. Por favor. O Ramon coloca, tem homem que faz papel de mulher e mulher fazendo papel de homem. Tu tá vendo, Diego, que o Ramon precisava estar na live desde o começo, né? Mulher que faz papel de homem. Mulher quer homem que cuide, traga sustento, olha, e tenha voz ativa em tomar decisões. Tem homem frouxo, mulher não se sente segura. Olha, eu não tinha lido, tá? Para poder ter trago aqui. E aí Diego coloca, eu falo para minha esposa que ela é minha coroa, desde que ela passou dos 30 que eu falo isso. Tomara que ela lhe dê um tiro. Todo dia, linda, cheirosa, todo dia. Isso mesmo, rainha. Amor próprio, cuidado e respeito. Por quê? Porque você se posiciona. E por você se posicionar, se autoconhecendo, se colocando como filha amada, como essa pessoa que tem espírito livre, espírito de liberdade. O que o homem lhe der, você vai dar para ele em troca. Porque você quer. Você não está lá porque você é obrigada. Você não é aquela vizinha do Diego que está lá porque não sabe fazer nada e está pela comida. Você está porque vale a pena estar com esse homem. Porque esse homem é também o seu orgulho. É ele que você também mata e você morre. Você defende de qualquer um. Me cuide primeiro para você. Exatamente, Sheila. Me cuide primeiro para mim. Tá? Então essa necessidade da mulher de ter estabilidade financeira, e às vezes o homem acusa que a mulher só vê um cheque. Não, é que se você realmente não der um suporte para toda a família, para casa, ela só vai precisar de você para quê? Para satisfazer a sua necessidade de cama? A necessidade de cama, meu amor, é sua. A gente tem interrupção, a gente sabe viver com isso. Agora, a necessidade realmente é sua, que é quem carrega aí esses milhões aí de espermatozoides que precisam ser colocados para fora, para você não adoecer, tá? Então, a mulher, ela é uma receptora. Ela é uma receptora desde o momento até que recebe os seus espermatozoides para poder fazer essa geração vir para fora. Mas ela não é receptora só dos seus espermatozoides. Ela é receptora também aqui dessa estabilidade. Para você ter essa coroa brilhante, para você ter pedras ornamentais, isso custa dinheiro. Então, para você ter essa mulher que se cuida, para você ter essa mulher cheirosa, você precisa cumprir aí com sua parte aí também. Nem diz o Ramon, seja homem, não deixa a sua mulher, ser o líder da sua casa, sair para batalhar, sair para ir caçar, sair para poder trazer, e depois você está dormindo aí dizendo que não tem oportunidade, por favor, né? Então, esse homem é o doador e ela é a receptora desde o começo dos tempos, tá? Com necessidades diferentes. Então, o homem necessita também, que é mais uma necessidade dele, de ter a paz. E aqui entra de novo a mulher sábia de provérbio. O homem necessita de paz dentro da casa dele. Porque o homem não é tão tagarela como nós, ele é um ser mais quieto. Então, se ele já passou o dia trabalhando, se ele vem aqui, como eu dizia no começo, para poder dar essa afeição, ele chega, ele ajuda ela, mas tem que ter tudo paz. Porque senão esse homem simplesmente, além de não sair, além de não fazer, ele simplesmente vai trocar tudo isso aqui por o bar, pela conversa com os amigos. Nem o jogo de futebol ele vê em casa, ele vai ver no bar. E o que é que vai acontecer? Você acha que lá vai estar saindo o quê? De manhã ele sai e trabalha. De noite ele ainda vê um pouco de coisa no bar. E depois ele vem só fazer de você realmente um depósito. Porque ele não convive, ele não conversa, ele não faz nada daquilo. E você, quando vai fazer, ainda vai fazer de cara feia. Pensa no inferno. E você acha que você vai para a eternidade fazendo o quê? Carregando o quê dentro de um peito desse, tá? Então o homem necessita de paz doméstica. Às vezes, quando ele chega, que você vai com aquela língua abençoada, você é quem está destruindo o seu lar, tá? Ele precisa dessa paz. Então não é que não vai acontecer de vocês terem um problema para discutir. Só que você vai cuidar da sua casa. Enquanto ele quer paz na sua casa, você quer realmente um castelo edificado. É você quem lidera. O homem só é a cabeça, o pescoço é você. Então saiba para onde é que está levando essa cabeça, tá? Se esse homem precisa de paz, o que é que a mulher também precisa? Ela precisa da tranquilidade que uma mulher precisa que o marido seja um homem comprometido com essas necessidades. Necessidade que a criança tem, necessidade que o adolescente tem, necessidade que ela tem da presença dele, tá? E essa presença dele pode ser de muito pouco tempo, mas tem que ser de qualidade. Se ele não der esse tempo de qualidade, não vai rolar. Então precisa que o homem seja o homem
alfa, o homem macho desses dois seres, esses seres espiritual, mulher, homem, 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 nesse momento aqui ele precisa ser o dono dessa relação. Ele precisa realmente ser o chefe dessa família, o dono dessa família, tá? E a maior necessidade que ele tem de verdade é o respeito. Então a Bíblia não vai dizer mulher ame o seu esposo, mas em vários lugares ela vai dizer: é preciso que o seu amigo, o seu marido seja honrado, que o seu marido seja admirado. Então, mulher, respeite o seu homem. Ele precisa dessa autoestima. Ele precisa entender que você fala bem dele. Não tem por que você não ter uma treta com seu marido e você sair falando por aí para suas amigas, sair falando aí para os outros, difamando aquele que você vai se deitar com ele. Não faça isso do mesmo jeito da mulher. O homem diz que não consegue ficar conversando com a mulher, mas está falando demais com outros homens. Está falando demais com outras amigas. Se você não escuta a voz da sua mulher, então cala também você a sua boca. Não fique levando seus problemas para outros lugares, tá? Essa é a maior bênção, é você saber ser o líder da sua casa. Aprenda a elogiar, aprenda a reservar tempo para esse povo, seu filho, pai, mãe, seja quem for, sua família. Aqui você já fecha tudo como sua família, desde os seus antepassados. É o nome da sua família quem está indo por lixo, é o nome da sua família quem está sendo desleixado. Os defeitos que o povo da rua não sabe, é você quem está levando e expondo lá fora. Então se esforce para salvar você, sua família, tá? Se esforce para salvar o seu casamento, se comprometa com a necessidade um do outro. Ela tem necessidade e você tem necessidade. Então satisfaçam-se essas necessidades, porque quando Deus fez côncavo e convexo foi para poder fechar bem. Foi para poder fechar bem. É daqui que ele quer a criação, é daqui que ele quer que saia o melhor projeto dele, que é a procriação mesmo. É tudo multiplicar-se. Nenhuma semente, nenhum animal duvida da capacidade que ele tem. A gente é que fica colocando aqui um monte de dedo. Tá? Então satisfaça as necessidades do seu marido. E o marido satisfaça as necessidades dessa esposa. E aprenda os dois a se respeitarem. Um não domina o outro. E entenda de uma vez por todas, não existe uma mulher fraca. Não existe um homem forte. Não existe nada disso não, gente. O que existe é a gente não saber se posicionar. Quando Deus fez, ele fez os dois, homem e mulher. Deus os fez. E chamou de homem. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Ele não fez 2 Adão, 2 Eva, ele não fez um de cada vez. Ele fez tudo de uma vez só. E assim ele chamou os dois de homem, tá? E você vai encontrar isso onde? Você vai encontrar em Gênesis 5, 1, 2, tá? Na descendência, o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Ou em outras traduções, os chamou de Adão. Se ele os chamou de Adão, todo mundo é igual, porque nós somos espirituais, tá? Deixa eu ver aqui o que é que os meninos colocaram e eu já me encerro. Vamos orar pelos casais que sejam renovadas alianças. É um desafio a questão da comunicação. Minha esposa fala que conversa pouco com ela, mas com os outros falo muito. E ela mente pra caramba, né? Duvido, tá? Gente, até aqui, né? Era o que eu queria trazer pra vocês. Ficou até longa demais, né? Porque a gente vai ali interagindo, mas pra mim tá tudo bem. As coisas são do jeito que ele quer que seja, tá? E do jeito que ele quer que seja, a gente vai levando a vida, tá bom? Espero contribuir na vida de quem passar e precisar, pegar aí a sua porção. Até amanhã, se Deus quiser. Se eu me sentir na vontade, eu vou encerrar essa série. Se não, ainda vou trabalhar mais. Porque família realmente é tema pesado. Por quê? Porque a gente está querendo descartar, tá? A gente está querendo descartar, a gente está querendo dizer que não é mais necessário. A gente sabe que tem vários desafios com vários tipos de família, que não é essa daqui. E a gente precisa acolher também, mas a gente também precisa estar lembrado sempre o que é o projeto de Deus, né? Sei bem o que é isso. Ó, beijo, deixa eu ver o que é que tu ainda colocou aqui. A diferença é que o tipo de assunto que gosto de falar não é o tipo de assunto que ela gosta. E ela cria o desafio. Mas é isso que eu te disse, ô cabeção. Dê a ela o que ela quer. Ela não é obrigada a escutar o coach de dentro de casa. Tá bom? Beijo e abraço para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.